bom dia para você que está ligado aqui na tela do SCC SBT. Hoje, dia 27 de maio de 2026, uma quarta-feira ensolarada aqui em Santa Catarina. Que tempo bom, né? Finalmente passou aquela chuva um pouco, o pessoal não estava aguentando mais e me perguntando: Maria, quando é que o sol chega aqui no nosso estado? Tá aí, gente, hoje ele chegou e deve continuar. Já vimos imagens de Laguna, agora Florianópolis na sua tela, mostrando aí a capital. Agora tem 20 graus, então a gente tem as temperaturas um pouco mais amenas, elas não vão subir tanto hoje, mas com a presença do sol fica mais agradável. A gente sabe que mesmo com as temperaturas não subindo tanto, fica mais gostoso ao longo do dia. Temos Balneário Camboriú também, para a gente dar uma espiada, agora 11 horas e 1 minuto, também em BC com esse tempo bom, esse céu azul nesta quarta-feira. Vamos aos destaques de hoje. Os municípios antecipam a vacinação para todos os públicos contra a influenza aqui em Santa Catarina. Ao vivo, a gente vai trazer para vocês onde procurar essa vacinação. E tem mais, homem é flagrado agredindo uma idosa em Apiúna. O PC tem o destaque. Crueldade sem limites em mais um caso de violência doméstica aqui no Vale do Itajaí. Uma idosa de 67 anos era vítima de agressões dentro de casa, no município de Apiúna. O companheiro dela, o agressor, é procurado pela polícia. Já já os detalhes, aqui no SCC Meio-Dia. Tem ainda a Operação Prova Final. 7 pessoas foram presas por entrada de drogas e celulares no presídio de Tubarão. Estamos no ar. Fique com a gente. Vamos juntos, pessoal, nessa quarta-feira ensolarada aqui no nosso estado. A gente começa com notícias do norte catarinense. O estado de Santa Catarina já publicou um decreto de alerta climático e o Ministério Público está cobrando medidas de prevenção em mais de 60 municípios para a chegada do fenômeno El Niño, que a gente vem falando tanto nos últimos tempos, né? Em Joinville, já é uma das cidades que estão se preparando aí para esse fenômeno e o Luiz Felipe está chegando ao vivo agora para explicar para a gente qual é o foco dessas ações, né? Quais são as áreas de maior risco que precisam dessa atenção também, desse alerta. Conta para a gente, Luiz. Bom dia para você. Bom dia, Maria. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio-Dia. É um prazer ter a sua audiência às 11 horas e 3 minutos na maior cidade do estado. Falasse muito bem, Maria Esther, o governo do estado já fez uma medida inédita, né, daquele decreto justamente para fazer o correto, né, que é prevenir desse possível El Niño que deve chegar no nosso país por volta de junho, julho e agosto. Com isso, após esse decreto do governo do estado, o Ministério Público lançou um alerta para outras cidades, né? Cerca de 60 municípios, como você falou muito bem. E o objetivo, Maria, é preparar os municípios para esses eventos climáticos extremos, como enchentes, deslizamentos, cobrando justamente das prefeituras planejamento, estrutura e prevenção. E o Ministério Público busca verificar se há orçamento disponível nas prefeituras, nesses cerca de 60 municípios, justamente para que se planeje da maneira correta. Vamos dar uma passada pelas cidades do nosso estado. Na capital Florianópolis, o Ministério Público recomendou que a prefeitura apresente em até 30 dias informações sobre medidas preventivas contra esses eventos extremos. A capital deve indicar ações de curto prazo que serão executáveis em até 60 dias. As cidades de Criciúma e Rio do Sul, o Ministério Público já atua na prevenção desses impactos que podem acontecer. Na cidade de Rio do Sul, o promotor acompanha medidas preventivas de fiscalização de construções em áreas de risco. Já em Criciúma, foram instaurados procedimentos para monitorar as ações do município. E em Joinville, a prefeitura intensificou essas ações de prevenção, como a limpeza de rios, galerias, valas e canais para reduzir riscos de alagamentos. A prefeitura também adquiriu um equipamento chinês que chega para melhorar o trabalho de roçada nas laterais dos rios, e o diretor da Defesa Civil falou conosco sobre essa operação. Confira.
Joinville é uma cidade bastante capilarizada pelos rios, né? São mais de 176 quilômetros de rios estabelecidos no perímetro urbano. Então, todo esse trabalho, ele colabora para que você realmente melhore o escoamento tanto da macrodrenagem, que é dos rios, como da microdrenagem, que são as tubulações de pequeno porte que chegam nos rios. Então, essa limpeza ela faz um trabalho bastante preventivo e o que vem dando resultado nesses últimos anos de atenuar os alagamentos pela cidade. Ou seja, dentro do que pode ser feito, tanto pelo Ministério Público quanto pelo governo do estado e as prefeituras que podem vir a ser afetadas com esse evento climático que pode chegar no meio do ano no sul do país, todos estão buscando a prevenção, que é a maneira correta, principalmente na educação, né? Informar aos nossos munícipes, e é o que nós fazemos aqui todos os dias no SCC Meio Dia, informar aos nossos ouvintes o que pode vir a acontecer e da prevenção das prefeituras. Eu volto com você no estúdio. É isso, Luiz. A gente vai seguir acompanhando, né, todo esse preparo. Inclusive, você já citou alguns municípios e a gente vai falar de cidades do litoral norte que também seguem com os trabalhos de prevenção para minimizar esses possíveis impactos do El Niño previsto já a partir do final de junho e julho. Navegantes já iniciou a limpeza dos canais, é a Cris que está chegando agora com os detalhes, porque a gente fala que esse desassoreamento dos rios, essa limpeza, é um dos principais pontos agora que merecem atenção nessa prevenção desse possível El Niño, né, Cris? Conta pra gente, bom dia para você. Oi, Maria, bom dia para ti, para todos que nos acompanham. É essencial, né, Maria? E não só nesse período aí de possível El Niño, com impactos grandes, mas deveria ser feito com frequência. Mas em Navegantes, sim, a limpeza dos canais no bairro Gravatá e também Meia Praia já iniciaram esta semana. As equipes devem fazer a limpeza de quase 3,5 quilômetros de canais. Os trabalhos já estão sendo realizados em 2 pontos que... Sinal com a Cris? A gente teve um probleminha de áudio com a Cris, ela que está falando ali da limpeza dos rios de Navegantes, nessa onda dos municípios já começarem nessa prevenção do El Niño, que já deve começar ali a partir de julho, esse aumento das chuvas, né? O El Niño, a gente já vem falando há algum tempo, é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico e que trazem, consequentemente, esse aumento das chuvas. E a gente sabe que Santa Catarina tem esse histórico de enchentes, de inundações, é por isso que a gente já vem agora falando dessas ações de prevenção do governo do estado e para alguns municípios em específico. Cris, já retornamos com o seu sinal, pode seguir com as informações. É isso, Maria. Não sei o que você ouviu, mas a limpeza já começou nesses canais no bairro Gravatá e também na Meia Praia, em 2 pontos cruciais aí para o sistema hídrico, viu? No loteamento Açaí e também na área conhecida como Terreno do Narciso, como eu falei, nos bairros Gravatá e Meia Praia. O objetivo, claro, com esse serviço é assegurar que esse sistema de escoamento opere em 100% nesses períodos de chuvas intensas. Em Navegantes, Maria, as equipes também já estão atuando na drenagem forçada, com estudos técnicos para a locação de bombas móveis de alta potência para acelerar o escoamento nas áreas mais críticas. Abrigos também já estão sendo escolhidos em ginásios municipais no centro e também no bairro Machado, como pontos oficiais aí para atender possíveis desabrigados. A comunicação integrada, claro, para oferecer um melhor tempo-resposta para as pessoas que fizerem aí as suas solicitações. A engenharia de tráfego já está fazendo um monitoramento nas áreas de risco e o município também já adquiriu aí colchões para assistência humanitária e finalizou os estudos na vazão da água nos pontos considerados mais críticos da cidade, que são o bairro Volta Grande, Porto das Balsas e também Escalvados, essa área que fica bem às margens do rio Itajaí-Açu, que a gente lembra que toda chuva que vem lá de cima do vale deságua aqui no rio Itajaí-Açu, Navegantes e Itajaí. Nós somos bastante prejudicados com essas águas. Maria, volto com você.
Tá dada a informação, obrigada, viu? Daqui a pouco a gente volta aí para a região do Litoral Norte com outras notícias. Tempo ensolarado em Itajaí, hein? Hoje tá gostoso aí por todo o nosso estado. Até já, Cris. A Prefeitura de Blumenau decretou o estado de alerta climático preventivo também para preparar a cidade diante desses possíveis impactos do El Niño. A medida, assinada pelo prefeito delegado Egídio Ferrari, não representa a situação de emergência, mas busca reforçar a atuação preventiva das equipes, justamente nesses cenários, das equipes municipais, principalmente. E nos últimos dias, a Prefeitura intensificou ações como a limpeza de valas, o desassoreamento dos ribeirões e também monitoramento de áreas de risco. Também foi lançada a Operação Blumenau Unida contra o El Niño. É um mutirão de limpeza marcado para o dia 20 de junho, com a participação da Defesa Civil, das secretarias municipais e também da comunidade. Porque a gente sabe que muito do que as governanças conseguem fazer é fora de casa. E a gente precisa cuidar dentro de casa também, né? Então a gente vai seguir acompanhando também essa questão do El Niño. Pessoal, vamos seguir por aqui. Santa Catarina entrou na última semana da campanha de vacinação contra a gripe. E apenas um município do estado conseguiu ultrapassar a meta de imunização dos grupos prioritários. A gente vai ver agora o Felipe Bastos trazendo mais informações. São Miguel da Boa Vista, no extremo oeste catarinense, é o único município que atingiu cerca de 93% do público considerado prioritário da campanha contra a influenza. Por outro lado, 137 municípios registram cobertura abaixo de 40%, cenário que acende o alerta da Secretaria de Estado da Saúde nesta reta final de campanha, que termina no próximo domingo, dia 31 de maio. Mesmo com os números considerados baixos, Santa Catarina aparece acima da média nacional de vacinação contra a gripe, que atualmente está em cerca de 35%. As estratégias de vacinação contra a influenza em São Miguel do Boa Vista começam antes mesmo da campanha. A equipe se reúne com listas nominais dos pacientes do público-alvo e, a partir daí, começamos a divulgação. As agentes comunitárias de saúde, junto com as técnicas de enfermagem, as médicas, enfim, toda a equipe, fazem uma ampla divulgação, busca ativa. Vamos nas residências daqueles que têm alguma dificuldade de vir até o posto de saúde. Segundo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, a baixa procura pela vacina já reflete no aumento das internações e até de mortes por influenza em Santa Catarina. Só neste ano, o estado já contabilizou 600 hospitalizações por gripe, sendo 125 pacientes internados em UTI e 50 mortes confirmadas. A orientação das autoridades de saúde é para que a população mantenha também medidas preventivas como higienização das mãos, etiqueta respiratória e evitar contato próximo em caso de sintomas gripais. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Bastos, pelas informações. Já tem algum tempo que a gente vem falando dessa baixa procura pela vacinação da gripe, né, dessa vacina contra a influenza e a importância de fazer isso justamente antes do inverno chegar. Os especialistas falam que demora um tempo para o imunizante fazer efeito no nosso corpo, né? Por isso, essa vacinação já começa antes, agora durante o outono. Por isso, buscar essa vacinação, né? Inclusive, a gente vai falar para vocês que a vacinação, ela foi liberada já para o público geral em Florianópolis. Essa imunização contra a gripe e influenza está aberta para todas as idades aqui na capital. Além disso, outras cidades também já anteciparam essa liberação. A Grazi Bialy já está pronta aí para ela trazer os detalhes ao vivo para a gente dessa novidade? Porque agora sim, antes nós falávamos dos grupos prioritários, crianças, gestantes, idosos, o pessoal que trabalha na saúde, na segurança pública. Agora não, agora está aberto para o público em geral e a Grazi vai falar aonde exatamente está acontecendo essa vacinação, quais são os pontos, né, que ela está liberada para o pessoal buscar essa imunidade. Conta pra gente, Grazi, bom dia para você. Bom dia para você, Maria. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, né? Como a gente está tendo, então, essa baixa procura por parte dos grupos prioritários, algumas cidades têm essa autonomia de liberarem para o público geral, independentemente do estado. Então, a campanha já começou a valer para todo o público em Florianópolis, já está valendo também em Lages, que já começou a valer desde segunda-feira, dia 25. A cidade de Tubarão e também de Brusque passa a aderir a essa liberação
liberação, então, e Palhoça também nós recebemos recentemente a informação, agora há pouco pela manhã, de que a cidade de Palhoça também liberou para o público geral. Então, como é que deve proceder? As pessoas que têm interesse em realizar a vacina contra a gripe devem buscar as unidades de saúde mais próximas aí da sua casa, onde costumam já fazer esse atendimento, para receberem essa imunização. Assim que eles estiverem lá, as vacinas já estão chegando, o Estado já está fazendo essa distribuição, então se torna mais fácil, porque até o momento a gente registrou aí, 38% apenas das vacinas sendo realizadas nos grupos prioritários. O número é baixo, mas ainda estamos acima da média nacional. A adesão, por exemplo, entre gestantes é de 45%. Já os idosos, tivemos adesão aí de 42,6% e crianças, a gente está chegando aí na média de 25%. Então, a gente tem essa situação da liberação justamente para facilitar esse momento e aumentarmos a imunidade, porque quando uma pessoa se vacina, ela evita que o vírus circule. Então, sempre é importante, quanto mais pessoas vacinadas, melhor é também para os demais. E, é claro, a gente tem aí, por parte do Estado, a distribuição de mais doses, porque a todo tempo é preciso munir os municípios, que eles tenham as vacinas, para que eles possam atender aos públicos. Então, Santa Catarina recebeu e vai estar distribuindo aí 328 mil novas doses, que já começam a ser distribuídas. Então, já temos aí distribuição que foi realizada para Joaçaba, Videira, Joinville e Florianópolis. Também devem receber aí as doses a partir de hoje, Rio do Sul, Lages, Mafra e Jaraguá do Sul. A partir de amanhã, quinta-feira, recebem as doses Concórdia, São Miguel do Oeste, Chapecó e Xanxerê. A partir de sexta-feira, Araranguá, Criciúma e Tubarão. E na segunda-feira da próxima semana, Blumenau e Itajaí. Então, essas novas doses, elas vêm para suprir aí aquelas unidades de saúde que estão sem as vacinas para atenderem a população, e especialmente esses municípios que já estão abrindo para a população em geral. E fica, claro, a recomendação, né? A gente já tem aí muitos casos de síndromes agudas graves, né? Síndromes respiratórias agudas graves, que estão enchendo as emergências hospitalares. A gente já teve o registro de pelo menos 16 óbitos em crianças, então a gente vem trazendo esse alerta e, claro, cabe a cada pai, a cada mãe aí, né, manter a caderneta de vacinação do seu filho e também se vacinar, né, para que toda a população possa estar segura em relação a isso, já que o friozinho vem chegando, né, Maria? É isso mesmo, Grazi. Já vai a família inteira, né? Já vai todo mundo com a caderneta de vacinação, deixa tudo em dia, fica todo mundo em casa imunizado já também para não pegar a gripe. E a gente sabe que pode desencadear doenças mais graves, como você comentou, doenças respiratórias agudas graves, né? Que enchem as UTIs. A gente está mostrando a lotação em muitas cidades também. Valeu pelo recado, Grazi. Até daqui a pouquinho com outras notícias. Agora a gente fala de uma operação do GAECO, realizada na manhã dessa quarta-feira, que colocou o hospital de Imaruí no centro de uma investigação sobre possíveis fraudes na área da saúde. A Emanuela Justino está chegando e vai trazer mais detalhes dessa operação. Ô Manu, quais são as irregularidades que o Ministério Público está investigando? Conta pra gente. Bom dia. Oi Maria, bom dia para quem nos assiste. São falsos registros de internação no hospital de Imaruí, aqui no sul do estado. Então essa operação aconteceu hoje, foi comandada pelo GAECO e essa operação segue acontecendo, viu? Então possivelmente nos próximos dias a gente vai voltar a falar desse assunto. Segundo as investigações, qual é a situação dessa operação, né? O que essa operação investiga? Por exemplo, dados de pessoas que nem ficaram internadas, pacientes que, por exemplo, só ficaram em observação e no registro do sistema de saúde do hospital estava como se elas estivessem internadas, pessoas que já tiveram alta, ainda registradas como se estivessem internadas, tudo isso para poder ter o recurso do SUS, né, para receber a diária do SUS e também do governo do estado de Santa Catarina. Então, o GAECO investiga essas irregularidades. Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão em 2 cidades aqui no sul do estado, em Imaruí, que é a cidade onde fica esse hospital, em Imbituba e também em São José e Florianópolis. Eles apreenderam celulares, computadores e documentos que possam comprovar, então, essas irregularidades e também para chegar a mais pessoas, né? Segundo foi divulgado, então, eles querem identificar todos os envolvidos, que a suspeita é de pessoas de dentro do próprio hospital e também de empresas terceirizadas que faziam esses registros falsos
tudo isso para poder ganhar essas diárias do SUS e também do governo de Santa Catarina, o que causa aí prejuízo aos cofres públicos. Então agora, com esse material já em mãos, no GAECO, né, das forças policiais, possivelmente nos próximos dias a gente vai voltar aqui com mais informações a respeito dessa série de irregularidades ali no hospital, que faziam como se tivessem pessoas internadas, só que na verdade não tinha, ou uma pessoa que ficou um dia internada ou ficou só em observação, eles colocavam como se estivesse justamente para ter essa verba a mais aí do SUS e também aqui do governo do estado. Maria, volto contigo. Tá certo, Manu. Aproveitar que a gente está conversando, porque teve uma outra operação que também chamou a atenção na região sul do estado, dessa vez no presídio regional de Tubarão. É isso mesmo? O que aconteceu lá? Exatamente, Maria. Essa operação que foi denominada Prova Final, que investiga a entrada de celulares e também de drogas dentro do presídio de Tubarão. E com isso, 7 pessoas foram presas. O que mais chamou a atenção é a participação de uma professora, uma pessoa que atuava dentro do presídio, que atuava aí de maneira livre, digamos assim, levando esses celulares e também drogas. Segundo a polícia, além dessa professora, né, então no total são investigados detentos, presos, familiares desses presos e também pessoas, né, que trabalhavam ali dentro, e o que chamou a atenção também foi dessa professora que atuava ali na unidade. Então ela fazia esse meio de campo, né, levando informações, levando os aparelhos celulares e também as drogas. Tudo isso a investigação começou justamente depois da abordagem a essa professora. Então, segundo a Polícia Civil, esse esquema era financiado para garantir a entrada de entorpecentes, mas também tinha participação de uma organização criminosa aqui de fora, né, que atuava em algumas cidades aqui do estado de Santa Catarina. Então foi aberto já um inquérito policial para investigar, inclusive para saber se não tem a participação de mais pessoas, e nesse caso todos os investigados eles podem responder por tráfico de drogas, associação criminosa e também corrupção. Maria. Obrigada, Manu, pelas informações. Lembrando que hoje você está em Tubarão, né, na cidade que está de aniversário, completando 156 anos. E daqui a pouquinho a Manu vai trazer aqui a programação para esse dia de festa. A gente já vem falando desde o final de semana de muita coisa, muitas atrações por aí. E já já a Manu chega então com essa programação completa a partir de hoje. Até daqui a pouco, Manu. Permanece internada a idosa que sofria agressões do companheiro no município de Apiúna. Uma vizinha do casal flagrou a ação desse agressor, gravou um vídeo e fez a denúncia. O PC está chegando agora com todas as informações. É um vídeo difícil da gente conseguir assistir, da gente ver, mas você vai trazer as informações agora dessa investigação. A Polícia Civil que está trabalhando nesse caso, né? Conta pra gente, PC. Bom dia para você. Bom dia, Maria Esther. Uma abençoada quinta-feira a todos nós. Pois então, a Polícia Civil já instaurou o inquérito para apurar as denúncias de agressões, tortura e até prática de crime de estupro contra uma idosa de 67 anos. É mais um triste caso de violência doméstica, registrado aqui no Vale do Itajaí. E, de acordo com as denúncias, a mulher era constantemente agredida dentro da casa onde mora, no município de Apiúna. O agressor, o próprio companheiro da mulher. E o caso só veio à tona depois que uma vizinha do casal conseguiu flagrar as agressões e registrou as cenas lamentáveis através de um aparelho celular. No vídeo gravado pela vizinha, a idosa aparece sentada no chão do quarto. O companheiro pede para ela se levantar. Impaciente e inexplicavelmente ele começa a jogar água sobre o corpo da mulher. Na sequência, ele a agarra com força pelas costas e tenta levantá-la. A escalada de covardia e de violência avança e, em seguida, o agressor, sem saber que era filmado, que estava sendo filmado, dá 2 tapas no rosto da idosa sentada, que apanha sem nenhum tipo de reação. Quem reage é a vizinha e, em um ato de coragem, ela parte para o confronto e questiona o agressor. A gente separou esse trecho que você confere agora, aqui no SCC Meio-Dia. É bom apanhar na cara? Eu vou gravar. Vai pra cama também. Vai pra cama. Encosta a mão nela de novo, que isso aqui vai pra polícia agora.
Quer falar alguma coisa aqui pra mim? Porque tu tá sendo gravada. Eu gravei tudo, Yaya. Porque isso não se faz com uma idosa. Tá? Pra trabalhar tu não presta nada. Jogar água na cara dela, batendo nela, eu tô aqui há mais de meia hora, tá? E isso vai pra delegacia. Agora eu tenho prova. Olha só, a vizinha então teve esse ato de coragem, salvou a mulher das agressões, a idosa de 67 anos. A gente conseguiu um posicionamento da Prefeitura de Apiúna, a Secretaria de Assistência Social acompanha o caso e diz em nota que promete dar todo o apoio e suporte necessário para esta senhora que segue hospitalizada. Ela está internada em um hospital de Birama. A nota diz que ela está hospitalizada, em quadro estável, e a assistência social está em contato com o serviço social do hospital para acompanhar o caso. As informações que, em relação à internação, ela não segue internada apenas pelas agressões, mas também por outros problemas de saúde já pré-existentes. E o município vai dar todo o suporte necessário à idosa e à família. E o que a Polícia Civil diz? Que está agora à procura do agressor. Depois que o caso veio à tona, que a vizinha fez a denúncia e que o vídeo repercute nas redes sociais, o homem deu no pé, está desaparecido e é procurado pela polícia. Nós vamos seguir acompanhando esse caso. Lamentável, hein? Marister, você. Lamentável, PC. Que notícia triste que a gente traz, né? Mas a gente tem que mostrar essa atitude louvável dessa vizinha, que foi muito corajosa, deixar os nossos parabéns para ela, porque ela ajudou, quem sabe até salvar a vida dessa senhora, né? Dessa idosa que estava ali apanhando. Há quanto tempo ela já não devia viver essas agressões, essa violência doméstica, né? Dentro de casa. E tem gente que ainda acredita naquele ditado, né? Leva para a vida aquele ditado de que entre marido e mulher não se mete a colher. Se mete sim, gente. É uma denúncia que aí a polícia está investigando. Essa senhora agora está sob os cuidados também e a gente vai seguir acompanhando. Parabéns para essa vizinha aí que tomou essa atitude e conseguiu ajudar essa mulher, né? É o caso de muitas, infelizmente, que sofrem agressão dentro de casa e não tem voz, não tem como conseguir pedir ajuda, né? E ela está aí agora ajudando essa mulher. Obrigada, PC. Vamos seguir de olho. Qualquer novidade também, até sobre o estado de saúde dessa senhora, você traz aqui para a gente avisar o pessoal de casa. E atenção, você que ama as novelas mexicanas do SBT, hoje às 9h30 tem a estreia de A História de Joana, que conta sobre a vida de uma jovem que é inseminada por engano. Ela engravida virgem. E aí o que acontece depois? Isso vai te surpreender. Olha só. Primeiro dia de uma mulher dessa família numa universidade. Eu tô tão orgulhosa de você. É inteligente, bonita, educada, estudiosa. E não é só isso. Ainda podemos encher a boca dizendo que é virgem. Que o Gabriel, né, desde que se recuperou do câncer, entrou numa obsessão de querer ser pai. É admirável o que você e sua mulher fizeram. Colocaram o futuro numa barriga de aluguel. Eles achavam que tinham o controle do próprio destino. Ai. Mas um erro imperdoável vai mudar as suas vidas para sempre. Ela é uma paciente do Dr. Gutierrez. Não é a mulher que teria que inseminar. SBT apresenta A História de Joana. O exame deu positivo. Você vai ser mamãe. Sentimentos que vão fugir do controle. Era a única oportunidade que tínhamos de ter um filho. Eu juro que eu não fiquei com ninguém. Como eu vou explicar isso pra minha família? Não, peraí. O que você disse que tá grávida? É que eu realmente não entendo como isso aconteceu. Nós inseminamos uma mulher por engano e está esperando um filho seu. Quando eu vou poder conhecê-la? Esse é o problema. Não sabemos quem é. A História de Joana. Dia 27, 8:45. Nas noites do SBT. História boa essa aí, hein, gente? Estreia hoje aqui na tela do SBT às 9h30. Tá todo mundo convidado aí para acompanhar esse novelão. Joinville sediou mais uma edição do prêmio 100% Joinville, um evento que reconhece iniciativas de incentivo à cultura lá na cidade. E o Thiago Pires, esteve acompanhando e vai contar os detalhes pra gente.
Joinville recebeu a segunda edição do Prêmio 100% Joinville, promovido pelo Núcleo da Indústria da Cultura da ACIG. O evento reuniu empresários, lideranças, artistas e representantes do poder público para reconhecer empresas que investem em projetos culturais por meio das leis de incentivo fiscal. A indústria da cultura é uma das mais importantes em diversas cidades e estados do Brasil. E Joinville, Santa Catarina, já tem uma tradição cultural muito forte. E tem uma cultura moderna e dinâmica que está cada vez crescendo mais e a gente tem que dar espaço para isso. E esse evento busca justamente reconhecer os maiores e melhores esforços nessa direção para a gente propagar isso que tem de tão rico dentro dos catarinenses, que é a sua criatividade. O movimento busca fortalecer a economia criativa e ampliar os investimentos em cultura na cidade, incentivando empresas a destinarem recursos para projetos culturais. Durante a cerimônia, o público também acompanhou diversas apresentações culturais. Este prêmio ele é um reconhecimento das empresas que têm a destinação de imposto. Tem aqui conosco o pessoal do Festival de Dança, que é super conhecido, o Bolshoi, que é super conhecido. Perfeito. Tem coral hoje também, né? Tem o coral do Instituto Arte Maior. Está acontecendo em Joinville o Festival Literário de Santa Catarina, também com integrantes do nosso núcleo. Então, na noite de hoje, para cultivar a cultura, a gente vai trazer pequenas mostras de todos esses trabalhos dos integrantes do nosso núcleo. Durante a cerimônia, empresas e apoiadores da cultura local foram homenageados. A imprensa também recebeu reconhecimento pela contribuição na divulgação das ações culturais. Entre os homenageados, o diretor regional do SCC-SBT, Guilherme Rios, recebeu a premiação em nome da emissora. E para o poder público, o incentivo à cultura também representa desenvolvimento social, turístico e econômico para Joinville. O incentivo à cultura é um aspecto muito importante para essa engrenagem da cultura funcionar. Grandes instituições culturais do Brasil, e especialmente aqui de Joinville, não existiriam se não houvesse esse tipo de incentivo, seja ele com leis de incentivo públicas, seja com incentivo patrocínio direto das empresas. A Prefeitura criou um organismo, que se chama o Farol, que tem uma aproximação, promove uma aproximação entre as empresas e os projetos. Os projetos, eles fazem uma apresentação, o que é, os resultados que buscam, e as empresas aportam recursos ali, tem um selo que a Prefeitura dá, e claro, tem sempre uma participação no individual, só olha, apoie projetos de Joinville, que isso é muito importante. A edição 2025-26 do Prêmio 100% Joinville também prevê ações de mobilização, capacitação e divulgação para ampliar o apoio das empresas ao desenvolvimento cultural, turístico e econômico da cidade. Joinville é uma cidade que trabalha, sim, é uma cidade de trabalho, mas também é uma cidade que gosta de se divertir. E reconhecer as empresas, as instituições, as entidades que trabalham pela cultura é muito importante, é por isso que a gente está aqui hoje. E a gente segue falando de cultura. A gente sai de Joinville, vai lá para a Serra Catarinense para falar da tradição e da cultura serrana que está acontecendo em uma exposição especial em Lages. A mostra Costurando Memórias reúne vestidos históricos da realeza da Festa do Pinhão e convida o público para uma verdadeira viagem pela memória e identidade lagiana. Essa exposição faz parte da programação da Festa do Pinhão. Quem vai trazer os detalhes para a gente ao vivo é a Sheina Marcon. A gente quer saber em que local está acontecendo essa exposição. Vestidos lindíssimos. Inclusive, esses aí atrás são da realeza do ano passado, né, Sheina? Bom dia para você. Isso mesmo, viu, Marister? Bom dia para você, bom dia a todos que nos assistem aqui no SCC Meio-Dia. Isso mesmo, a exposição está acontecendo, Marister, aqui no Casarão Juca Antunes, bem no centro de Lages, do ladinho do Recanto do Pinhão, onde a Festa Nacional do Pinhão está acontecendo. E esses vestidos aí que o Márcio está mostrando são realmente, Marister, da realeza do ano passado, da 35ª Festa Nacional do Pinhão, das meninas, que foram a rainha e as princesas do ano passado, a Lariane, a Alice e também a Amanda. E aí os croquis aqui que estão expostos também dos vestidos que foram desenhados no ano passado pela estilista Ana Lopes, que é responsável
por desenhar e também confeccionar os vestidos da realeza. Esse aqui é o vestido, é outro traje da realeza do ano passado, né, que elas usaram também, porque elas têm 3 trajes, né? Aqui nessa exposição que se chama Costurando Memórias, o público encontra uma experiência imersiva, com cenografia e inspirada nos elementos típicos da região e é dividida em 3 atos a exposição aqui. O pessoal vai caminhando e vai conhecendo um pouquinho da história da realeza da Festa do Pinhão. Ela celebra, né, a história da nossa realeza e é dividida em 3 atos: lembranças, histórias e transformação. Cada espaço revela detalhes sobre a criação dos trajes, os estilistas envolvidos, os processos de pesquisa, as inspirações e também as lendas e tradições que fazem parte da identidade cultural lagiana. Além dos vestidos, a proposta é mostrar todo o trabalho realizado também nos bastidores para transformar a realeza da Festa do Pinhão em um símbolo tão importante da nossa cultura regional. E aí o Márcio está mostrando também essas imagens aí que é dos vestidos da Realeza Mirim do ano passado, das pequenininhas, né? Porque foi a primeira vez que foi feito um concurso para eleger a Realeza Mirim da Festa Nacional do Pinhão. Esse ano a gente tem também a Realeza Mirim, foi o 2º ano, e então esses são os vestidos que elas usaram no ano passado. Mas eu vou conversar com o Matheus Alves Pereira, que ele é o curador da exposição e também idealizador dessa exposição. Matheus, como é que vocês tiveram a ideia de trazer todo esse contexto da Realeza da Festa Nacional do Pinhão e mostrar isso numa exposição? Então, obrigado, bom dia a todos. Então, a ideia foi trazida junto com a Ana Lopes, atual estilista, né, da Realeza. Então, a ideia era expor todos os vestidos e mostrar os detalhes, a história dos estilistas e de todo mundo que trabalha por trás para fazer a Realeza acontecer de fato, né? Então, a gente mesclou, tanto com a Bravo Bravíssimo de teatro e com o pessoal da La Única Atelier, essa moda meio teatral, por isso que é separado em atos a exposição, né? Como se fosse uma peça de teatro. Então, de fato, a gente traz muito a riqueza daqui serrana nossa, né? Desde a parte de cenários, né? Trazendo o capim dos pampas, né? E trazendo toda a riqueza que remete à nossa tradição serrana, né? E aí vocês, durante alguns dias da exposição, vão ter, inclusive, personagens guiando os visitantes aqui para mostrar um pouquinho tanto da história da realeza, também como falando sobre as nossas lendas aqui, né? Isso, com certeza. A exposição ela é aberta de segunda a sexta, né? Todos os dias da Festa do Pinhão. E nos finais de semana, sexta, sábado e domingo, tem os personagens que, então, eles dão essa ambientação teatral e contam um pouquinho melhor sobre os estilistas e toda a história da exposição. Matheus, obrigado pelas informações, parabéns pela exposição, é lindíssima, viu, gente? É muito legal que você vai caminhando e você vai conhecendo um pouquinho da história da nossa realeza, dos vestidos e de tudo que acontece, né, nos bastidores do concurso da realeza, que é o concurso mais disputado aqui da nossa região. Eu vou conversar agora um pouquinho com a nossa querida realeza do ano passado, da 35ª Festa Nacional do Pinhão, a Alice Cunha Ramos, que ela foi a 2ª princesa da 35ª edição da festa. O vestido dela está exposto lá no início, como a Marister falou, como a gente mostrou, e inclusive o vestido que ela usou no concurso no ano passado, né, que o pessoal fez com as meninas vestindo os vestidos das realezas anteriores, também está exposto aqui. Alice, como é que é para você chegar aqui e ver toda essa história? Passa uma memória, né, de como que foi todo o concurso. Foi recente, foi no ano passado, e eu sei que deve dar uma emoção bem bacana, né? Bom dia. Bom dia, Shaina, bom dia a todos que estão assistindo. Então, é com certeza uma emoção gigantesca, porque a gente chega aqui, olha todos os vestidos, olha os nossos vestidos, os nossos trajes, tudo que a gente usou e as emoções e as lembranças de tudo que a gente viveu no ano passado voltam. Inclusive, na quinta-feira, quando teve o evento do anúncio dos vestidos desse ano, nós estávamos aqui, nós 3, e juntas de novo e vendo tudo o que a gente usou, toda a história sendo contada, e fazer parte dessa história é muito incrível, é muito emocionante, é um trabalho lindo. Todas as realezas merecem esse crédito, todas as rainhas, todas as princesas, porque é um trabalho árduo e é um trabalho que a gente consegue levar a nossa festa, a nossa cidade e a nossa cultura para além fronteiras, além Lages, Santa Catarina, para o Brasil inteiro conhecer a gente. Alice, obrigada por você ter vindo aqui conversar com a gente, né, dar o teu depoimento aqui sobre essa exposição que está muito bonita mesmo, lindíssima, vale a pena. O pessoal
vir prestigiar, porque assim, ó, são vários espaços e vai caminhando, ainda tem mais espaços para lá, tem a montagem, inclusive, do ateliê ali, onde o pessoal pode ver um pouquinho como é que funciona, né? O pessoal, a Ana Lopes, que faz aí a criação dos vestidos, os croquis. Então, é muito legal e muito bacana. Então, está aberta a exposição aqui no Casarão Juca Antunes durante a Festa Nacional do Pinhão, como eu falei, em horário comercial, durante a semana e nos finais de semana com um horário especial. É só o pessoal dar uma olhada lá nas redes sociais da Fundação Cultural de Lages e vir aqui prestigiar essa exposição que é gratuita, está aberta ao público e faz parte da programação da 36ª Festa Nacional do Pinhão. Volto com vocês aí no estúdio, Marister. A realeza é uma atração à parte, né? Ela acontece junto com a festa, mas existe essa curiosidade dos vestidos, das coroas, né? De conhecer as meninas também. Muito legal, Shane. É bacana que com os trajes a gente consegue acompanhar um pouquinho da história também da Festa do Pinhão. Cada vestido conta uma história. Então vale a pena conhecer essa exposição que está acontecendo dessa forma um pouco teatral, como eles trouxeram aqui, de forma gratuita. Você que vai à Festa do Pinhão, fica o convite também. Obrigada, Shane. Até daqui a pouco. Agora a gente faz um rápido intervalo e na volta tem mais informações para vocês aqui na tela do SCC Meio Dia. Até já. Estamos de volta com o SCC Meio Dia dessa quarta-feira e hoje a cidade de Tubarão tem um motivo muito especial para celebrar. É feriado municipal em comemoração aos 156 anos da cidade. A Emanuela Justino está chegando com a gente direto de Tubarão, da estação de trem. Manu, quer dizer que a Maria Fumaça já está pronta para esse passeio especial hoje? Já sim, Maria, viu? O pessoal já está nos preparativos, vai sair no início da tarde, às 2h30, mas a gente já veio aqui para adiantar um pouquinho para o pessoal, né? Essa viagem comemorativa dos 156 anos. Olha só, estamos aqui em frente à Maria Fumaça de Tubarão, inclusive essa locomotiva aí é de 1954, locomotiva que veio da Alemanha, trabalhou muito aqui no sul do estado e hoje, então, é responsável por carregar passageiros, né? A gente, principalmente o pessoal de Criciúma, tem esse costume e conhece mais os trens que levam carvão, mas aqui é diferente, viu? Inclusive, o seu Pedro está lá dentro. Seu Pedro, pode soltar a fumaça aí pra gente? E pode também apitar aí. Acho que dá para ouvir daí. O pessoal já está se preparando. Ó, já está se preparando para viagem de logo mais, viu? E vamos conhecer, porque ali atrás fica o Museu Ferroviário e a gente vai mostrar um pouquinho dos vagões que já estão se preparando, né? O pessoal já está se preparando para sair aí no início da tarde. Essa viagem comemorativa, essa aqui, ó, é a estação Dionísio Freitas, realmente que remete à história dessas viagens de trem aqui no sul do estado. Como falei, essa característica é muito forte aqui, não só do carvão, mas também o trem de passageiros, né? O Jefferson já está lá esperando a gente. Olha só, gente, são 6 vagões que já estão preparados para sair logo mais, então é muito legal, assim, remete, sabe, àquela época antiga, é algo muito bonito, tá? A gente já entrou um pouquinho ali antes e a gente vai entrar de novo para mostrar para vocês. E fica a dica, viu? Muita gente vem de fora para cá para ter essa experiência, para fazer essa viagem. Comigo aqui está o Jefferson. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem. Vamos mostrar um pouquinho para o pessoal aí dos vagões? Vamos lá, daqui a pouquinho, então, 254 pessoas embarcam, né, nesses vagões históricos que fizeram parte da nossa região. E aí, essa viagem especial em homenagem, então, ao aniversário de Tubarão. Bora lá, então vamos entrar aqui para mostrar para o pessoal. Convido vocês para nos acompanharem. Então, essa aqui é a parte da entrada. Mais de 200 pessoas vão fazer essa viagem, vão se acomodar aqui. E a gente vai falar um pouquinho, né, Jefferson, sobre essa experiência que a gente conversava aqui um pouquinho antes. Pode esperar aqui, ó, a gente conversa aqui. A gente estava conversando que muita gente vem de fora, inclusive, para cá, né, de outras cidades, outros estados, para ter essa experiência. E muitas das vezes o pessoal que mora aqui na região, ou enfim, aqui no estado, ainda não andou de trem. E é uma chance aí, né, e inclusive hoje também tem essa viagem comemorativa. Verdade, nós recebemos muitos turistas, né, do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo também, e claro, da nossa bela Santa Catarina, né, região de Florianópolis também, para essa experiência exclusiva que a gente acaba propondo aqui no sul do estado, que é um passeio a bordo da Maria Fumaça, e aí as pessoas acabam conhecendo um pouquinho, né, da primeira ferrovia de Santa Catarina, que é a Ferrovia Teresa Cristina, que neste ano comemora aí 142 anos
de operações ferroviárias aqui no sul do estado. Mas me diz uma coisa, essa viagem é longa, viu? Porque são 3 horas no trem. Qual é esse roteiro aí que vocês vão passar? Então, nós vamos sair daqui a pouquinho, 14h30, aqui da cidade de Tubarão, capital catarinense do turismo ferroviário. Nós vamos até Laguna. E aí, são 3 horas de passeio, ida e volta, são 64 quilômetros de percurso, com uma locomotiva a vapor. E aí as pessoas poderão ver, né, paisagens, sítios e o ponto mais alto do passeio, que é a passagem pelas 3 pontes de Laguna. Legal, imagino o pessoal faceiro, porque assim, não é só a viagem em si, tá? O Jefferson estava falando que às vezes tem o quê? Tem vinho na viagem, o que mais que o pessoal tem aí desses atrativos? Porque 3 horas é bastante tempo, dá tempo de fazer muita coisa. O que o pessoal pode curtir aí enquanto aprecia a viagem? Bom, nós temos as apresentações com os gaiteiros, né, que é um momento bem bacana, onde as pessoas acabam levantando, dançando as tradicionais músicas gaúchas, as sertanejas também. Temos a degustação do vinho Goethe, dessa uva branca, essa variedade que nós temos aqui na região de Uruçanga, o suco de uva também. E, claro, outros passeios incluem almoço em vinícolas, cafés coloniais belíssimos que nós temos aqui na região sul do estado. Muito legal, viu? E aí leva, né, o nome da cidade, o nome da região para todos os lugares. E hoje, então, vai acontecer esse passeio especial. Mas, por exemplo, quem está assistindo a gente, tem como participar hoje ainda, já preencheu? E também já deixar a dica, né? Por exemplo, quem está assistindo, quiser vir outro dia, quiser vir conhecer aqui o museu também, qual é o horário que fica aberto, como é que funciona? Então, para o passeio de hoje não temos mais lugares, né? Todos os 250 ingressos já esgotados, mas ao longo do ano nós promovemos, né, descontos para moradores aqui de Tubarão e também das cidades aqui da região da Amurel, para que as pessoas venham prestigiar e conhecer um pouquinho da nossa história, né? Porque Tubarão e a região sul do estado é o que é hoje, graças à chegada dos trilhos, que chegaram aqui em 1884, né? Então, além desse passeio de hoje, nós temos diversos outros para as cidades de Uruçanga, Imbituba, Siderópolis, Jaguaruna, e aí os passeios ocorrem de janeiro a janeiro o ano todo. Legal, e o museu está ali, então a pessoa está passando aqui por Tubarão, quero saber um pouquinho mais da história da ferrovia, um pouquinho mais do Museu de Tubarão, é só chegar? Só chegar de segunda a sexta-feira, entrada gratuita ou aos finais de semana em dias de passeio, tá? Aqui nós temos 20 locomotivas a vapor, é o maior conjunto ferroviário da América Latina, está em Tubarão, é de Santa Catarina. Olha a preciosidade que nós temos aqui no sul do estado, né? E aqui a gente conta, então, como eu disse, um pouquinho da história desses 142 anos da Ferrovia Teresa Cristina. Legal, obrigada, Jefferson, pelas informações, uma boa viagem. Você vai com eles hoje à tarde? Vou sim. Então, boa viagem aí para vocês. E é isso, né, Maria? Vocês aí, ó, bora para uma viagem de trem. Eu já andei de trem, mas não aqui em Tubarão. Então, já vou me programar para nas próximas viagens eu participar também, viu? Fiquei com vontade de fazer esse passeio. Que delícia, né? Para levar a família, levar os pequenos também. Já faz toda essa degustação típica da região, com os vinhos, com os cafés coloniais. Fiquei com muita vontade de ir. Eu gostei que você perguntou também se dá para fazer esse passeio em outros dias. Já que hoje esgotou, então acontece o ano inteiro, como ele explicou ali pra gente. Dá para se organizar. Vai de Tubarão a Laguna, ida e volta de trem. Legal, de Maria Fumaça. Obrigada, viu, Manu, pelas informações. A gente volta daqui a pouquinho para o sul do estado com outras notícias. Agora a gente fala de protetores animais que denunciaram e a Polícia Civil encontrou um local que pode ser usado como rinha de galo em Brusque. E nesse mesmo imóvel ainda foi encontrada uma cadela totalmente debilitada. A Cris Pinheiro está chegando com as informações. Ô Cris, conta os detalhes dessa denúncia. Oi, Maria, que triste realidade, né? A gente está no século XXI ainda falando sobre possível rinha de galo e maus tratos aos animais. Como você falou, foram sim os protetores de animais independentes de Brusque que receberam essa denúncia de que essa cadela estaria ali jogada, caída ali na calçada desse imóvel alguns dias já sem se locomover, viu? No pátio ali desse imóvel. E o pior é que também havia, como você falou, a suspeita de que o local fosse utilizado para a prática de rinhas de galo. A polícia, claro, foi averiguar a denúncia repassada pelos protetores, foi no imóvel que fica no bairro Limeira Baixa, em Brusque. No local, a polícia encontrou essa cadela da raça pastor alemão, de fato, bastante debilitada, estava com tumores bastante grandes, mamários aí de grande proporção, uma lesão inclusive exposta.
Foi necessário, claro, o atendimento de urgência de um veterinário. Ela foi resgatada e encaminhada para a equipe de Diretoria do Bem-Estar Animal, que, juntamente com o veterinário, já está fazendo o atendimento a essa cadela. No imóvel, ainda, os policiais também localizaram, sim, aproximadamente 50 galos mantidos em baias e gaiolas individuais. E tem mais, além dessa estrutura semelhante a um ringue e objetos que geralmente são utilizados para a prática de rinhas, como garras plásticas, luvas de proteção e aqueles protetores de bico também. O responsável pelo imóvel foi encaminhado à Delegacia de Investigação Criminal de Brusque e a Polícia Civil já instaurou aí um procedimento para apurar eventual crime de maus tratos e também a promoção de rinhas. E vai verificar, claro, a regularidade da manutenção desses galos que foram encontrados nesse imóvel. Volto contigo, Maria. Tá, e mais uma vez a gente mostrando hoje aqui a importância da denúncia, né, Cris? Dos vizinhos, dos moradores, quem está ali ao redor, prestar atenção para denunciar essa prática totalmente ilegal envolvendo animais, né? Obrigada pelas informações. Até já, Cris. A gente vai voltar agora para Blumenau para falar de um investimento milionário que vai triplicar um trecho de uma das rodovias mais movimentadas da cidade. O PC está na SC 108 e tem as informações. Quando é que essas obras devem começar, PC? Marister, ainda não há um prazo para o início das obras. E antes de falar desse projeto de engenharia que prevê a triplicação da rodovia SC 108, aqui na região norte da cidade, a gente mostra o movimento nesse momento aqui dessa estrada, dessa importante ligação, importante corredor de serviço. É a rua Dr. Pedro Zimmermann, rodovia Guilherme Enzen, conhecida como SC 108 também. Dá uma olhada na intensidade do movimento e dá uma olhada na buraqueira do acostamento também. Contei aqui, só nesse trechinho aqui, ó, 18 motoristas reclamando do movimento intenso, buzinando para a equipe do SCC Meio-Dia. Dá uma olhada nesse acostamento, misericórdia. E aqui é trânsito intenso, porque são apenas duas pistas, pista simples, uma para cada sentido. Os veículos que você vê aqui na tela do SCC Meio-Dia estão seguindo em direção ao bairro Itopava Central, em direção à Vila Itopava e também ao norte de Santa Catarina. Aqui, se você seguir adiante, você vai para Massaranduba, Guaramirim, Joinville. Então, é um trecho movimentadíssimo. E o que prevê esse projeto de triplicação? O investimento será de 151 milhões de reais. Serão 35 milhões de reais para as indenizações dos proprietários. O município terá que fazer 105 desapropriações de imóveis que ficam às margens da rodovia. A maioria será desapropriação parcial. 105 desapropriações e 116 milhões de reais serão utilizados para triplicar a rodovia. Serão 3 pistas para cada lado, para cada sentido, e o trecho que vai ser triplicado é do complexo aqui da Mafisa, pertinho daqui de onde nós falamos nesse momento, do complexo do viaduto da Mafisa, até as proximidades da rua Carlos Pagel. Está precisando, a gente vê que o movimento aqui é intenso, viu, Maria Esther? E serão 3 pistas para cada sentido. Ainda não há uma previsão para o início das obras, como eu destaquei, mas neste momento, o que acontece? O que a prefeitura precisa vencer? Qual é a etapa neste momento? Já abriu o processo de licitação, a tramitação burocrática necessária para a concorrência pública, para contratar a empresa que irá executar a obra. Paralelamente a esse processo licitatório, a Prefeitura já iniciou um cronograma para definir quando começam as desapropriações. 35 milhões de reais, como eu destaquei, já estão assegurados pelo governo do estado, que autorizou a Prefeitura de Blumenau a iniciar esse processo para as desapropriações necessárias. Então, ainda não há uma estimativa de quando a obra deve começar. A gente vai seguir acompanhando, porque é sobre mobilidade urbana, o desafio da mobilidade urbana. Então, movimento intenso, a rodovia será triplicada, a gente só não sabe quando que essa obra vai começar.
e traz uma esperança aos motoristas que precisam enfrentar trânsito intenso, travado muitas vezes, principalmente naqueles horários mais críticos do dia, e motoristas que precisam enfrentar também um acostamento nestas condições. Dá uma olhada no festival de buracos aqui na SC 108. E eu volto ao estúdio com você, Maristela. Que situação, PC. Meu Deus, não tem por onde fugir nesse acostamento. É buraco atrás de buraco. Eu vi que vocês filmaram agora há pouco para o outro lado e tá a mesma coisa. A mesma situação aí nesse acostamento da SC 108 ali na região de Blumenau. Tá feia a coisa. Precisa mesmo de investimento, precisa de cuidado, um olhar especial aí para essa região da cidade. PC, daqui a pouquinho a gente volta aí para Blumenau, que tá com esse sol bonito hoje, né? Tempo bom ali na região do Vale do Itajaí. Lembrando que já tem tudo para vocês na previsão do tempo. Olha só que céuzão bonito, como a gente esperou, né? Depois daquela chuva toda. Até já, PC. Lages se transforma, a partir dessa terça-feira, em um importante centro de debate sobre saúde pública e participação social. O município recebe representantes de diversas regiões catarinenses para o primeiro encontro das ouvidorias do SUS de Santa Catarina. Quem está acompanhando essa movimentação e vai trazer os detalhes agora é a Shaina Marcon, e ela vai contar mais detalhes para a gente desse encontro que está acontecendo aí na Serra. É contigo, Shaina. Para dar também uma resposta que gere... Oi, Maristela, novamente para você e para todos que estão com a gente aqui no SCC Meio Dia. Está acontecendo aqui no auditório da Uniplac e vai acontecer até o dia 29, até sexta-feira, então, esse encontro estadual das ouvidorias do SUS de Santa Catarina. Os profissionais da saúde, gestores e ouvidores estão reunidos aqui para ter essa qualificação no Sistema Único de Saúde, no atendimento à população, no trabalho das ouvidorias, que é realizado pelas ouvidorias do SUS em todo o estado de Santa Catarina. Por isso, eu vou conversar com o Ricardo Gobetti, que ele é o coordenador da ouvidoria do SUS aqui de Lages, e vai falar para a gente sobre esse encontro onde vocês estão recebendo palestrantes de todo o Brasil, para qualificar essa atuação das ouvidorias aqui em Santa Catarina, Bom dia, Ricardo. Bom dia ao Jornal do SBT. Então, nós estamos aí com o encontro da ouvidoria, Iniciou hoje no período da manhã, onde fizemos a abertura com a presença da nossa prefeita Carmen Zanotto, presidente da Câmara de Vereadores Maurício Batalha. Está acontecendo agora a palestra com a ouvidora geral do SUS, o pessoal do Ministério da Saúde e da Secretaria do Estado de Saúde. É um evento muito importante para nós aqui em Lages, onde vamos fortalecer as nossas ouvidorias, do nosso Sistema Único de Saúde. Temos presente também em torno de 25 cidades da região que estão presentes, se fazendo presente nesse evento. E vocês estão tendo palestras e a qualificação, Inclusive, vocês vão ter nesse encontro um treinamento prático do Sistema Ouvidor SUS, Que é uma plataforma oficial do Ministério da Saúde utilizada aí para registrar e acompanhar e gerenciar as manifestações dos cidadãos com relação a essa questão da ouvidoria, Isso mesmo. Ao período da tarde, a partir da 1h30, começam as capacitações, do Sistema Ouvidor SUS, que é através do 136 do Ministério da Saúde. Vão participar os ouvidores da região que estão conosco, todas as gestoras também das nossas unidades básicas de saúde irão participar desse evento, que após esse evento nós vamos fazer a implementação nas unidades básicas de saúde desse sistema também. Uma maneira de melhorar o atendimento para o cidadão que está lá na ponta, que precisa desse atendimento da saúde, Sim, é uma maneira muito importante de melhorar esse atendimento, sim, Então, todo cidadão ele tem direito de vir até a ouvidoria do SUS, fazer as suas reclamações, suas sugestões e, inclusive, também os seus elogios, deixar registrado o trabalho que a saúde está fazendo no nosso município. Ricardo, obrigado pelas informações. Então, é isso, viu, gente? Está acontecendo, então, aqui em Lages, começou hoje, vai até sexta-feira, esse encontro aí das ouvidorias do SUS, na troca de experiências. O encontro também busca padronizar os procedimentos e, claro, ampliar a qualificação dos profissionais que trabalham diariamente no acolhimento das demandas da população, Porque o ouvidoria, a gente sabe, é onde a população pode trazer as suas sugestões, as suas reclamações e para tentar melhorar cada vez mais o atendimento que é oferecido pelo SUS aos cidadãos, à população em geral, nessa questão principalmente da saúde. Eu volto com vocês aí no estúdio. Maravilha, Shaina. Obrigada, pela sua participação aqui, falar desse importante encontro que está acontecendo. Agora a gente vai falar da Operação Limpa Fios aqui na capital. Sabe aquela fiação de poste que fica solta nas ruas? Além de deixar a cidade mais feia, também traz muitos riscos à população. É por isso que a Celesc e a Prefeitura de Florianópolis anunciaram um novo mutirão de recolhimento desses cabos. É a Grazi Bialy que vai chegar ao vivo agora com as informações sobre esse trabalho. Ô Grazi, onde é que está acontecendo esse mutirão? Ele já começou aqui na cidade?
Sim, Maria, já foi realizado em alguns bairros e nesse momento a operação está sendo realizada na Lagoa da Conceição. É uma iniciativa então por parte da Prefeitura em parceria com a Celesc, que aí aciona também a parceria aí das empresas, as operadoras de telefonia e de internet que acabam colocando esses cabos, né, aí nos postes. E claro, como você falou, então acaba inclusive sujando, parece daquela impressão de desorganização, né? Porque muitos desses fios, eles por vezes têm o desligamento, mas não tem a remoção do poste. Então, a ideia é justamente essa, fazer essa limpeza dos fios, remover aqueles que não estão mais em uso. E, claro, esse trabalho já está acontecendo agora pela manhã. Nesse momento, tem o intervalo das equipes, mas o trabalho vem desde cedo e o André Mina, que é o gerente de telecomunicações da Celesc, está aqui para nos explicar como é que funciona esse trabalho e a cooperação também das empresas, que é o que importa, né, André? Muito boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Sim, é uma ação muito importante, né? A Celesc vem tentando coordenar junto com a Prefeitura isso e a Prefeitura fica com esse encargo de dizer qual é as ruas com mais prioridade e posteriormente a gente organiza a data, avisa todas as compartilhadoras que possuem rede no local, né? Que possuem cabo no local para vir participar e justamente retirar aquilo que está obsoleto, né? Porque a Celesc não tem essa informação do que está ativo ou não, né? Então, até para evitar que se desligue aí, alguém acabe interrompendo a prestação de serviço de telecom, eles precisam participar aqui para fazer essa atividade. E é bem importante dizer, né, André, que de fato algum é desligada a energia. Na verdade, a remoção é somente daqueles cabos que não tem mais serventia, vamos dizer assim. Exatamente. Em momento algum a gente faz ação aí de desligamento de energia elétrica, né? O objetivo aqui, único e exclusivo, é realmente deixar os postes mais limpos, né? E remover de fato aquilo que não tem mais uso, né? Aquilo que está ali solto, né? Ou que, como você bem mesmo mencionou, que a empresa fez o cliente fez o desligamento, mas a empresa não fez a remoção de cima dos postes, tá? Então esse é o objetivo nosso aqui. Inclusive, isso vai facilitar até mesmo no trabalho que é desenvolvido pela Celesc, que por vezes precisa fazer a troca de poste ou precisa fazer alguma manutenção. Então, quanto menos cabo, mais fácil de trabalhar também, né? Exatamente. Não só para a Celesc, né? Para a própria empresa de telecom também é mais fácil quando tem menos cabo, quando o ambiente está mais limpo e também fica mais seguro, né? Não só para quem trabalha nos postes, mas para quem transita na rua, né? Para não acabar sofrendo um acidente aí com aquele cabo que está ali solto, tá? A gente até tem aqui, ó, alguns cabos que estão soltos ali, ó, o Dinei vai mostrar para vocês. Esse tipo de cabo, por exemplo, alguém pode passar ali, pode tentar puxar, pode acabar se machucando, ou até mesmo, né, se passa alguma corrente elétrica ali, pode até levar um choque. Então, justamente pensando nisso, é que a Prefeitura, junto aí com a Celesc, e também em parceria com essas operadoras, tem trabalhado para fazer essa operação chamada Limpa Fio. E claro, como eu falei, já aconteceu em outros bairros e também deve acontecer aí no próximo cronograma, né? A Prefeitura agenda, aciona a Celesc e a Celesc faz a organização junto com as outras operadoras para que isso aconteça em demais bairros. Maria. Tá certo, Grazi. Tá ali acompanhando a Operação Limpa Fios. A gente sempre fala, né, da importância disso para a segurança, principalmente, mas também por uma questão estética na cidade, né? Obrigada. Até daqui a pouco. Vamos de esporte? Roda a vinheta. Valeu, Maria! Olá para você que está em casa. Vamos falar de esportes por aqui porque temos muitas informações. Ontem foi dia de Copa Sul-Americana e você acompanhou aqui na tela do SSC-SBT Santos e Deportivo Cuenca. Jogo, hein? Jogar sem Neymar. Santos sem Neymar. Bom lembrar que o Neymar estava lá, só no camarote dele, assistindo, acompanhando. E o Peixe venceu e agora vai para os playoffs para disputar uma vaga para as oitavas. Mesma situação do Grêmio, que empatou em casa e também vai ter que tentar uma vaga nos playoffs. Já o São Paulo venceu e, carimbou o passaporte para as oitavas da Sula. Vamos ver o que vai acontecer. Na Vila Belmiro, o Santos fez valer o fator casa e venceu o Deportivo Cuenca. O Peixe entrou em campo pressionado e foi para cima. Aos 14, abriu o placar.
Ataque do time santista, bom tempo de letra, achou Igor Vinícius, que avançou pelo lado direito até a linha de fundo. E depois serviu de garçom para Gabigol, dentro da pequena área, meter o pé e marcar. E Little Gabi para fazer Santos 1-0, Mauro. O segundo veio depois do intervalo. Saída errada da defesa equatoriana, Gabigol aproveitou, abriu para Barreal, que cruzou para Miguelito, que do jeito que deu, bateu para fazer mais um do Peixe. Olha o gol do Santos! E aí veio o terceiro. Gabriel Bontempo tabelou com Gabigol para ficar cara a cara com o goleiro. E como uma pintura no toque de cobertura, Bontempo fez um lindo gol. O Santos faz bonito na Vila Belmiro. O gol que garantiu o Santos nos playoffs da Sul-Americana. E o Peixe respira, Mauro Betting. Mas quase que a história muda, viu? No apagar das luzes, falta de Moisés em Chacon dentro da área. Pênalti marcado após revisão no VAR. Leguizamon cobra no cantinho direito do goleiro Brazão, que faz a defesa salvadora. E terminou assim, Santos 3, Deportivo Cuenca 0. No Morumbi, o São Paulo derrotou o Boston River. O tricolor abriu o placar aos 4 minutos. André Silva cruzou rasteiro, a bola atravessou a área para encontrar Arthur, que dominou, bateu forte e marcou. O segundo foi contra. Arthur recebeu pela direita, ganhou da marcação e colocou a bola na área. Juan Acosta do Boston tentou afastar, mas acabou mandando contra o próprio gol. E foi isso. São Paulo nas oitavas da Sula 2, Boston River 0. Na Arena, o Grêmio empatou com Montevidéu City Torque. O tricolor gaúcho saiu atrás no placar no finalzinho do primeiro tempo. Facundo Silveira foi lançado pelo lado esquerdo, invadiu a área e cruzou para Salomão Rodrigues colocar o bico da chuteira e marcar. O Grêmio empatou logo na volta do intervalo. Gabriel Meck recebeu bom passe de Arthur e invadiu a área e finalizou no canto esquerdo do goleiro. Aos 38, os uruguaios fizeram o segundo. Pizetilo cobrou falta com precisão. O Everton até foi para a bola, mas não alcançou. O time gaúcho empatou de pênalti. Carlos Vinícius foi para a cobrança, deslocou o goleiro e balançou as redes. Final em Porto Alegre, Grêmio 2, City Torque também 2. Com o resultado, o time gaúcho termina a fase de grupos na segunda colocação e terá que disputar os playoffs em busca de uma vaga nas oitavas de final. E hoje tem mais brasileiros em campo. Tem Vasco, que vai enfrentar o Barraca Central da Argentina às 7 horas da noite. Caracas e Botafogo às 7 horas também. Atlético Mineiro e Puerto Cabello às 19 horas. E Red Bull Bragantino e Carabobo da Venezuela às 9h30 da noite. Aí sim, depois a gente vai saber quem enfrenta quem nos playoffs. E hoje é dia de decisão para os nossos catarinenses na Copa Sul-Sudeste, gente. Chapecoense e Avaí vão em busca de uma vaga para a final da competição, que vale vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. A Chape enfrenta o Novo Horizontino e o Avaí tem o Volta Redonda pela frente. A Copa Sul-Sudeste, a gente tem um pouquinho diferente a nível de... Tem tido mais vitórias, tem tido melhor aproveitamento e a gente tem que aproveitar isso. A gente não pode associar uma competição à outra, muito pelo contrário, a gente tem que separar as competições. Tudo isso porque o Avaí não vem bem na Série B do Campeonato Brasileiro, mas hoje é outra história. O Leão pega o Volta Redonda na ressacada. Primeiro jogo, tudo igual, 2-2. Para essa partida, desfalques no setor defensivo. O técnico Cauã de Almeida não vai poder contar com Guilherme suspenso e Baldini, que teve a venda confirmada para o Atlético Paranaense. Se carimbar o passaporte para a final, o Leão fatura 250 mil. E se vencer a Copa Sul-Sudeste, soma mais 500 mil para os cofres. A gente passar para uma final é um jogo que pode dar muita importância, não só a nível de objetivo para o clube, mas também para os jogadores saberem daquilo que é importante, que é sempre vencer. Futebol é vencer, futebol é vitória. Avaí Volta Redonda entram em campo hoje às 7 da noite na ressacada.
No oeste do estado é a Chape quem quer faturar a vaga. Vai enfrentar o Novo Horizontino na Arena Condá. A Chape, que tem vantagem, pode perder por um gol de diferença, já que venceu o primeiro jogo por 2-0. O Verdão do Oeste, que não vem nada bem na Série A, é a lanterna da competição e segue sem comandante desde a demissão de Fábio Matias. Para esse confronto, a equipe será comandada por Celso Rodrigues, que é o auxiliar da casa. A responsabilidade do jogo é muito grande, no sentido de que nós temos que fazer uma boa apresentação, um bom jogo, para que esse jogo nos credencie, né, a passar para a final, que é importante para o clube, para todos, né, nosso torcedor, nossa diretoria, enfim. A expectativa é que a Chape entre em campo com time misto, titulares e reservas, assim como foi no jogo de ida. Chapecoense e Novo Horizontino também entram em campo às 7 da noite. Tá aí para ver quem vai para a final da Copa Sul-Sudeste. Mas agora, gente, vamos falar da UEFA Champions League. Final, sábado, em Budapeste. A bola rola para a final da Champions League entre PSG e Arsenal, gente. Nós estamos numa expectativa muito grande para esse jogaço, porque... Claro, vai ser aqui com transmissão no SCC SBT na terça. A gente falou para vocês ontem, né, da história dos Gabriéis, do time inglês. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre os brasileiros que também vão fazer a diferença e fazem a diferença na equipe francesa, no PSG. Marquinhos e Beraldo. A gente pode dizer que ali tem uma história de inspiração e resiliência. Durante muitos anos, o PSG gastou fortunas para tentar conquistar a Europa. Juntou estrelas como Neymar, Mbappé e Di Maria, mas bateu na trave. Com os fracassos, resolveu reformular o elenco. No meio de tanta transformação, um jogador continuou ali, Marquinhos. O brasileiro viu o clube ficar no quase, sofrer humilhações. Até que quando veio a primeira Champions da história do clube, no ano passado, foi justamente ele, o capitão, que ergueu a taça. Agora, contra o Arsenal, o destino coloca Marquinhos diante de outro momento histórico. A gente teve, assim, uma temporada até que parecida com o ano passado, né, onde a gente não começou no nosso melhor nível, tivemos dificuldades ali na classificação da Champions e depois o time veio crescendo. Se entrar em campo, o que deve acontecer, Marquinhos termina a temporada com mais jogos disputados na Liga dos Campeões do que no Campeonato Francês. Um recorte que ajuda a explicar o planejamento do PSG ao longo da temporada. O técnico Luiz Henrique poupou o capitão para tê-lo nas melhores condições físicas para os jogos decisivos na Europa. E nada mais importante do que uma final de Champions. Com o planejamento do PSG, outro brasileiro ganhou espaço, Beraldo, que virou peça fundamental para dar fôlego à equipe. Encontrou em Marquinhos uma inspiração. Acho que ele é um ídolo, especialmente para mim. Quando eu cheguei aqui, ele me acolheu. Acho que se não fosse ele, a minha adaptação não ia ser tão rápida como foi aqui no Paris Saint-Germain. Aos 32 anos, Marquinhos representa um clube que aprendeu com as derrotas e agora tenta construir uma dinastia. E o SBT, claro, vai estar com uma super programação. O jogo é 13h, mas o aquece é bem mais cedo, a partir das 11 horas da manhã. Thiago Leifert e a turma toda de esportes do SBT vão estar te esperando para contar essa história. Quem será que vai ser o campeão da UEFA Champions League? Será que fica com o PSG, que já é dele? Ou será que o Arsenal vai conquistar pela primeira vez? Fique ligadinho, a gente traz durante toda essa semana também mais informações sobre essa grande final. Mas agora a gente muda um pouquinho de assunto, porque final de semana o norte da ilha vai estar novamente no cenário internacional do triatlo. Eu estou falando do Ironman Brasil, que no dia 31, sábado agora, Jurerê vai reunir atletas profissionais e amadores de diversos países. E essa, gente, olha, promete ser uma das edições mais competitivas. É isso que se está esperando nesse final de semana. Serão cerca de 2.000 participantes, com 49 atletas profissionais, entre 32 homens e 17 mulheres, que vão representar 16 países.
muito nível técnico, principalmente quando a gente fala ali da elite, né? Que reforça o status da etapa brasileira como a principal prova de longa distância da América do Sul, gente. Em um dia, tá? Serão 3,8 quilômetros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e 42,2 quilômetros de corrida. Não vai ser fácil, hein? Inclusive, vale vaga para o Mundial aí de Ironman em 2026. Então, o que se espera é realmente grandes atletas nesse final de semana para conseguir a vaga e, claro, ir pontuando durante o ano. Norte da ilha vai ser movimentado no sábado, essa é a expectativa. Mas agora é hora da gente falar dela. 2 semanas, eu vou chegar até pertinho de vocês. 2 semanas, gente, 15 dias, só 15 dias para a nossa Copa do Mundo. Vocês estão entendendo isso? Estão entendendo que está chegando muito perto? Que ó, nervosismo batendo já. E Copa do Mundo tem que ter torcida, você já sabe. E a torcida é aqui no SCC SBT. Pode rodar a vinheta. É a nossa torcida amarelinha, gente. Olha só, os convocados da seleção brasileira a gente já sabe. E agora, faltando pouquíssimos dias, cada seleção, né, vai convocando seus atletas. O Brasil estreia contra o Marrocos, que anunciou seus convocados. Vamos saber quem o Brasil vai ter pela frente aí na estreia? E também a gente traz mais algumas curiosidades da Copa do Mundo, olha só. Sem surpresas na lista, a equipe marroquina, que foi semifinalista na Copa do Catar, vai forte para a disputa este ano. O time conta com estrelas como o lateral Hakimi, do Paris Saint-Germain, e o meio-atacante Brahim Dias, do Real Madrid. Brasil e Marrocos entram em campo no dia 13 de junho, às 7 da noite, com transmissão do SBT. Outra seleção convocada hoje foi a dos Estados Unidos, uma das anfitriãs do Mundial. A equipe, comandada pelo argentino Maurício Pochettino, espera ir mais longe do que da primeira vez em que sediou o evento, em 1994. Na época, os norte-americanos foram eliminados nas oitavas de final pelo Brasil. Quem não se lembra, hein? A Holanda vai ser a campeã da Copa? Bom, pelo menos esse foi o resultado de cálculos matemáticos feitos por um economista alemão que acertou as seleções campeãs das 3 últimas Copas. A gente torce para que dessa vez a conta esteja errada, porque entre as previsões está a de que o Brasil será eliminado pelo Japão logo na segunda fase do torneio. O México definiu protocolos sanitários em conjunto com os Estados Unidos e o Canadá por causa da disseminação de casos de ebola na África Central. Entre as medidas, há ações de isolamento e monitoramento contínuo dos pacientes. A República Democrática do Congo, que vive um surto da doença, vai participar do Mundial. Tá vendo essa longa fila de torcedores em Santiago para comprar álbuns de figurinhas da Copa? Boa parte deles é de argentinos que cruzaram a fronteira com o Chile, país que nem está classificado para o Mundial. O motivo é a inflação na Argentina. Por lá, o álbum oficial é vendido a um preço até 4 vezes maior do que nas lojas chilenas. As informações da Copa, gente, falando nisso, hoje, né, foi a apresentação do Brasil, da seleção brasileira, na Granja Comari. Todo mundo já está por lá, eles foram chegando aos poucos hoje pela manhã, mas a informação que a gente teve é que agora está todo mundo lá no Rio de Janeiro já, porque final de semana, no domingo, né, tem o amistoso contra o Panamá. Alguns atletas não vão se reapresentar, não vão se apresentar, tipo o Marquinhos, né, que a gente trouxe agora, justamente porque tem a final da Champions e aí sim depois é outra história. Mas a apresentação da seleção brasileira dando início nesses últimos tempinhos de preparação antes da Copa, aí sim, real oficial. E falando em Granja Comari e seleção brasileira, vocês sabiam que tem Manezinho convocado para a seleção? Inclusive também já está lá na Granja Comari. Eu estou falando de Tomás Querich, que foi confirmado na comissão técnica da seleção brasileira e vai atuar como analista de desempenho durante a campanha da equipe nacional. Nos últimos 10 anos, ele integrou a estrutura da seleção, por exemplo, nas Copas do Mundo de 2018 e 2022, além também de participar com a seleção brasileira nas 4 edições da Copa América, né?
Uma trajetória construída no esporte catarinense, ele chega à principal seleção após anos de trabalho no futebol de base e também experiências em grandes competições internacionais. É o staff, está dentro do staff, onde na comissão técnica eles exercem essa função que é extremamente importante de estratégica, né? Analisar o adversário, identificar os padrões táticos aí, principalmente fornecer dados e imagens em tempo real para auxiliar nas decisões da equipe técnica. Tá aí o nosso manezinho que também vai fazer parte, já está fazendo parte aí da seleção brasileira num trabalho bem importante, não é fácil ser analista de desempenho, tenho certeza que ele vai fazer essa função com maestria, ajudando a seleção. Olha o que a gente tem aqui no nosso estúdio, a nossa Triondas, a bola da Copa do Mundo, claro, porque você sabe aqui no SCC SBT, e por isso que ela está aqui com a gente, vai ter várias ações com a nossa bola, e se prepara, gente, Copa do Mundo está chegando e a gente está animado demais. Agora a gente faz um intervalo comercial, eu volto amanhã e daqui a pouquinho a Maria Esther volta com vocês aqui para o nosso SCC Meio-Dia. Intervalinho e a gente já volta. Estamos de volta com o SCC Meio-Dia dessa quarta-feira e nós vamos direto para a previsão do tempo. A gente vai começar a previsão de hoje mostrando os nevoeiros que tivemos hoje pela manhã. A gente tem imagens de várias cidades, principalmente aqui do nosso litoral, mostrando esse fenômeno que também é conhecido popularmente como neblina, lembrando que ele é causado pela condensação da umidade do ar. E ele se forma quando esse ar, que é um pouco mais quente, mais úmido, ele resfria rapidamente, fazendo com que o vapor d'água se transforme nessas gotículas líquidas minúsculas que ficam suspensas no ar e que a gente vê principalmente de manhã, porque logo na sequência, com a presença do sol, como é o caso de hoje, eles se dissipam, né? Rapidamente eles se dissipam e desaparecem. Fenômeno da neblina, do nevoeiro aqui no nosso estado. Mas trazendo aqui para toda Santa Catarina, hoje, pessoal, a gente tem tempo firme em todas as regiões, tempo ensolarado e as temperaturas já sobem um pouco mais, justamente pela presença do sol. Então, olha só, extremo oeste pode chegar a 21, oeste tem 20 de máxima, meio oeste 18. Na serra a gente continua um pouco mais amenas, né? Ó, mínimas de 5, máxima de 18. No Planalto Norte 20 e aqui para o nosso litoral as temperaturas sobem um pouco mais, principalmente no norte e no vale aqui na faixa leste com 22, Grande Florianópolis 21 e no sul do estado mínima de 8 e máxima de 19 graus. Esse daqui é o cenário para hoje. E aí para amanhã a gente vai seguir ainda com esse tempo estável e ensolarado em Santa Catarina. Mais uma vez a gente pode ter esses nevoeiros isolados que eu mostrei para vocês. E as temperaturas amanhã são mais baixas ao amanhecer, as mínimas até entre 4 e 12 graus na maior parte do estado, até com chance de geada na serra, mas aí durante o dia esquenta um pouco mais. Blumenau, de novo, pode chegar a 22, com sol o dia inteiro. Joinville também tem 22 de máxima amanhã. Chapecó, na região oeste, amanhece com 9, mais gelado, depois esquenta, 22. Floripa tem 20, Criciúma também tem 20 de máxima amanhã e Lages na Serra mínima de 6, olha isso aqui gelado. Depois chega a 18 graus, fica bem mais agradável com a presença do sol. Vamos falar das tainhas? Teve tainha na rede, gente. Agora pela manhã, até o Luciano Hang da Havan estava ajudando a puxar a rede na praia de Mariscal, em Bombinhas. A gente tem as imagens, um lanço, nesse lanço aqui que ele participou, foram capturadas aí em torno de 13.500 tainhas, gente. É muito peixe que a gente está mostrando para vocês aí. Olha lá o Luciano, ele tá até com a camiseta ali para ser reconhecido, o uniforme dele, né? O velho da Havan, ele estava lá ajudando os pescadores também. E o pessoal diz que tem aquela regra, né? Se você captura, você tem direito, se você ajuda na captura, você tem direito a uma tainha, pelo menos, né? Vamos ouvir um pouquinho. Olha lá. Cuidado, tem que cuidar com os dedos aqui, ó. Pode cortar. Não levanta mais. Diz que ali na hora eles falaram, o Luciano Hang, né? Ele falou, eu acho que deve ter umas 15 mil tainhas. Errou por pouco. Tinham 13.500 na contagem depois, né? Quase acertou na mosca ali, por pouco, viu?
E a gente segue acompanhando as tainhas, os lanços aqui do nosso estado. Esse daqui teve no Pântano do Sul, aqui na capital. Também fizeram um cerco agora pela manhã para capturar os peixes e por lá ainda não foi feita a contagem, mas também aí acredita-se numa grande quantidade de tainhas nesta manhã capturadas ali no Pântano do Sul. Correnteza forte ali também, né, que a gente consegue ver os pescadores ali remando contra a maré. Seguimos! Agora para falar, pessoal, meio-dia e 29, de uma fatalidade que foi registrada em alto mar, em Navegantes. Um pescador perdeu a vida ao tentar salvar uma ave. A Cris está chegando para contar mais detalhes de como é que aconteceu esse acidente. Conta pra gente, Cris. Oi, Maria, notícia triste, né, e lamentável. O seu Rude, como era conhecido, pescador aí, tinha 62 anos. Por ironia, sim, ele tentava salvar uma vida, a vida de uma ave marinha da espécie pardela. Segundo informações repassadas para a Marinha, essa ave estava na área ali do guincho, que é aquele equipamento que puxa as redes, né? Issa as redes em alto mar. Ele teria ultrapassado aí a barra de proteção e acabou sendo puxado, infelizmente, por esse guincho. Ele não resistiu aos ferimentos e acabou perdendo a vida no barco. O barco Veneza F, de arrasto de Navegantes, pescava a brótia em alto mar, na região do Rio Grande do Sul. De acordo com a Marinha, ele estava a 115 milhas náuticas da cidade de Rio Grande, o que dificultou bastante o resgate do corpo do pescador, que precisou ser aí feito com o apoio da Marinha do Brasil pelo helicóptero. A gente vê aí nas imagens, né? O resgate levou cerca de 6 horas. Seu Rude, como eu falei, de 62 anos, era natural do Rio Grande do Sul, mas trabalhava com embarcações aqui de Navegantes, do litoral norte de Santa Catarina. O corpo do pescador já foi sepultado no Rio Grande do Sul e as circunstâncias desse acidente agora vão ser apuradas pela Marinha do Brasil. Nossos mais sinceros sentimentos aos amigos e familiares do seu Rude. Volto com você, Maria. Nossa, Cris, uma fatalidade mesmo, né? Como você falou, reforça aqui a nossa solidariedade, né? A família, os pescadores, a essa rede de amigos que a gente sabe, né? Que vivem da pesca também, nossa solidariedade. Obrigada pelas informações, Cris. O Ministério Público de Santa Catarina instaurou um inquérito civil para apurar as circunstâncias da morte de um bebê de apenas 3 meses em uma instituição de acolhimento de Criciúma. Quem vai trazer os detalhes sobre esse caso ao vivo para a gente é a repórter Emanuela Justino e ela vai contar os detalhes agora, se já tem alguma atualização dessa investigação. É contigo, Manu. Oi, Maria, exatamente. Foi um caso que chamou muito a atenção aqui no sul do estado, a morte dessa criança, um bebezinho de 3 meses de idade. E agora, esse caso foi encaminhado ao Ministério Público, porque é uma casa de acolhimento. E quando o socorro chegou, foi chamado o SAMU, também a Polícia Militar foi até o local, tentaram reanimar a criança, mas infelizmente ela não resistiu. Aí foi constatado que ela estava com as vias aéreas obstruídas, E agora, então, tem várias informações, na verdade, que o Ministério Público vai pedir para entender realmente o que aconteceu, o que ocasionou essa situação e o que levou à morte dessa criança, que praticamente já estava morta quando o socorro chegou. Então, agora foi encaminhado ao Ministério Público. A Polícia Civil também colaborou com essas informações e vai ser solicitado a essa instituição. Ao primeiro momento, teria sido divulgado que era uma instituição que seria administrada pelo município. Depois o município de Criciúma se manifestou informando que é uma instituição privada. Então agora a Polícia Civil e o Ministério Público vão pedir essas informações detalhadas para essa casa de acolhimento, para entender realmente o que aconteceu, quais foram as circunstâncias, como que a criança estava acolhida, enfim, para poder seguir aí com essa investigação. Muitas das informações, segundo o próprio Ministério Público, seguem em sigilo. E daqui a gente segue acompanhando, Maria. Mas, assim, foi um caso triste, que repercutiu, chegou primeiramente à polícia e agora virou um caso do Ministério Público para apurar exatamente o que levou à morte desse bebê de 3 meses aqui no sul do estado. Eu volto contigo. Vamos seguir acompanhando. Obrigada, Manu.
A Alesc itinerante chega ao segundo dia em Araranguá, no sul do estado, com reuniões, votações e encaminhamentos para as necessidades da região. Essa iniciativa tem o objetivo de aproximar a política dos cidadãos e fazer com que os deputados vejam de perto as principais demandas do povo. O Kaique Guede está aqui se posicionando para trazer essas informações ao vivo. Ele está desde ontem acompanhando a Alesc itinerante, que está acontecendo lá em Araranguá, no sul do estado. E ele vai chegar agora até para trazer para a gente quais pautas já foram discutidas por lá, quais os assuntos que estão sendo discutidos neste momento. É contigo, Kaique. Bom dia. Muito bom dia, Maria Esther. Um forte abraço a todos que assistem ao SCC Meio-Dia. Chegamos, portanto, a este segundo dia de Alesc itinerante na cidade de Araranguá, extremo sul catarinense. A ideia é ir muito além daquelas conversas políticas que existem, é realmente transformar esta presença de deputados, assessores, de toda a equipe da Assembleia, que costumeiramente fica na capital do estado, em mudanças efetivas para a região. No primeiro dia, a bancada do Sul elencou algumas prioridades, como obras em rodovias, prevenção de enchentes, desassoreamento de rios e projetos de infraestrutura que impactam diretamente a mobilidade e o desenvolvimento econômico. Araranguá aparece neste cenário como uma espécie de vitrine das demandas da região sul. Vamos ver os pedidos do prefeito da cidade, César César. Eu gostaria do apoio da Assembleia para que a gente possa definitivamente abrir a barra do rio Araranguá. Porque é um volume de água muito grande e se perdem muitas lavouras por isso. Segundo, é uma ligação da 108 entre Ermo e Araranguá, que vai dividir a chegada com a abertura da 285, esse trânsito pesado. Terceiro, pedir que o Estado, que parece que já está mexendo nisso, mas pedir que a Assembleia ajude para reformar o Célia Belisário, que é o nosso teatro que pegou fogo. Este é um ponto central da Alesc itinerante, fazer com que prefeitos, lideranças e os próprios moradores tenham contato direto com os deputados, possam levar esses pedidos sem precisarem viajar até Florianópolis, isso seja aqui em Araranguá ou seja em qualquer outra cidade por onde o projeto já passou. Lembrando que esta é a última edição de 2026, mas a tendência é que esta iniciativa siga firme pelos próximos anos. Exemplo disso é o fato de que nessa terça-feira, 18 projetos foram aprovados durante a sessão plenária. Entre os assuntos, alimentação escolar, patrimônio cultural, homenagens em escolas e reconhecimento de entidades da região sul como de utilidade pública e estadual. Vaguinho Espíndola, prefeito de Criciúma e presidente da ANREC, explicou a importância que é os gestores públicos estarem gastando sola de sapato em contato próximo com o povo. É necessário, sim, que cada vez mais os deputados, os próprios governadores, eles saem das suas estruturas, né, e dos seus palácios enclausulados e venham para cá. Eu tenho feito isso lá em Criciúma, muito pouco eu paro no gabinete, então a gente precisa vir fazer essa escuta. E quando a Assembleia Legislativa faz isso, é a certeza de que daqui sairão soluções muito menos onerosas e muito mais práticas, muito mais resolvíveis daquelas que são apresentadas. Júlio Garcia, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, define o projeto como um sucesso. Ele falou sobre os impactos dele para a população em geral, para as futuras gerações, e agora nós vamos ver como ele define mais esta edição. Tivemos ontem participação de 30 entidades, nós tivemos aprovação de diversos projetos relativos à região e tivemos a oportunidade de ouvir as lideranças no sentido de que a gente possa conhecer melhor a realidade.
A programação segue ao longo desta quarta-feira, com muitos projetos sendo apresentados, lideranças tendo espaço de fala junto aos deputados e às pessoas que acompanham todas as sessões. Agora há uma pausa para almoço, mas quem está chegando por aqui é o meu amigo, o Piara Boschi, que vai trazer os bastidores deste grande evento. E, meu amigo, o microfone é todo seu. Ô, Kaique, que felicidade de receber o microfone de ti aqui em Araranguá, em mais uma edição da Assembleia Itinerante, né? E quando a gente fala dessa mobilização que a Assembleia Legislativa faz para estar nas regiões, é importante observar que é o único parlamento do país, parlamento estadual de Assembleia Legislativa, a ter esse modelo em que a Assembleia se muda para uma cidade, para um centro regional, levando comissões, levando o plenário, as discussões, abrindo espaço para debate também dos temas regionais. É a única que tem esse modelo. Também é a única Assembleia que tem as bancadas regionais atuantes, ou seja, dividiram os deputados por região, não importa a bandeira partidária, quem é o partido de cada deputado, ali é para discutir os temas que importam às regiões, seja de infraestrutura, seja de saúde, seja de educação. Isso é muito importante, é muito relevante. E eu acabei de presenciar agora há pouco uma reunião específica sobre isso, que aí que estava falando sobre temas que realmente mexem com a vida das pessoas. E, por exemplo, a gente está tendo um problema grave aqui na região sul, no Hospital Materno Infantil Santa Catarina de Criciúma, que é administrado por OS e há um impasse entre o governo do estado e a OS sobre pagamentos, sobre repasses, e quem está sofrendo são os funcionários. Os funcionários não estão recebendo. E aí eles anunciaram que uma possibilidade de paralisação de atividades, e eu entrei lá na reunião da bancada do Sul, estavam todos os deputados do Sul, incluindo o presidente Júlio Garcia, Rodrigo Minotto do PDT, Gessé Lopes do PL, Zé Milton Schaefer do Progressistas, todos os deputados do Sul do Estado, buscando soluções com um representante do governo do Estado. Ali deu para ver os deputados mais próximos do governo acionando a Secretaria de Saúde, o deputado Júlio Garcia articulando também, todo mundo tentando achar uma solução para que esse recurso, apesar do impasse entre o governo e a organização social, possa ser pago de forma direta aos funcionários e não haja paralisação das atividades de um hospital que atende toda a região sul. Esse é um exemplo claro e evidente de algo que acontece aqui, do tipo de discussão que acontece aqui. Então, é um momento importante, um projeto que começou na gestão de Mauro de Nadal e que Júlio Garcia manteve e que vai se perpetuar, certamente porque é um exemplo meritório. E agora, devolvo para vocês. Tá certo, Piara. Obrigada, viu, pela sua participação hoje, direto de Araranguá, o nosso comentário político. Obrigada, Piara. Até amanhã por aqui. A gente vai fazer um rápido intervalo agora e na volta vocês vão conhecer essa família de São José que está vivendo um desafio, que é recomeçar do zero após perder tudo em um incêndio. E vocês aí de casa podem ajudar. A gente vai falar dos pontos de coleta, o que exatamente eles estão precisando, mas é praticamente tudo, né? Vocês estão vendo nas imagens aí, o fogo tomou conta da casa deles, uma situação muito triste e a gente vai mostrar para vocês na reportagem completa em instantes. Até já! Estamos de volta com o SCC Meio-Dia dessa quarta-feira e agora para falar de oportunidade para quem está procurando trabalho aqui na Grande Florianópolis. Está acontecendo hoje na capital um feirão de empregos com mais de 1.000 vagas abertas para quem está atrás do primeiro emprego ou até de uma recolocação no mercado de trabalho. É a Grazi Bialy que está ao vivo direto desse feirão, vai trazer os detalhes. Ô Grazi, onde você está e também o que os interessados precisam levar quando a gente fala de documentação? Explica pra gente. Olha, Maria, a gente está aqui no segundo andar do terminal rodoviário Rita Maria, bem no centro de Florianópolis, um local de fácil acesso, porque é próximo do Ticem também. Então, quem precisa e depende de transporte coletivo é fácil de chegar. E é só vir até aqui, onde tem algumas empresas, tem o posto do Cine também, trazendo a documentação de identificação, comprovante de endereço e o currículo, porque isso já facilita muito na hora de ser encaminhado para alguma empresa aí que possa fazer a entrevista, inclusive. Mas, claro, que para explicar
melhor sobre essas possibilidades e oportunidades, eu vou conversar agora com o Carlos Alberto Arnes Filho, que é o diretor de Emprego e Renda da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços aqui de Santa Catarina. Carlos, como é que está funcionando? A gente tem bastante empresa e a gente já percebe aqui a procura está grande, não é mesmo? Boa tarde para você. Boa tarde. Iniciamos o feirão hoje às 9 horas, né? Já no período da manhã, já foram mais de 250 atendimentos, mas temos muitas vagas ainda, são mais de 1.200 vagas aqui para a região da Grande Florianópolis. Estaremos com atendimento agora, sem parar, ao meio-dia, até às 17 horas. 17 horas, chega, pega a senha, a gente vai fazer o atendimento até que termine as senhas, até que as pessoas tenham a senha, vai ser atendida. Carlos, quais são as vagas, né, que a gente tem? Porque são 1.200 vagas e de várias áreas também, né? Você pode explicar para a gente, para que as pessoas já venham direcionadas para quem está procurando nessas áreas? É bem diversificado. Quem está procurando uma oportunidade vem, porque é supermercadista, construção civil, auxiliar administrativo, auxiliar de enfermagem. Então, realmente tem bastante vaga, bastante opção, só olhando mesmo o sistema para que a pessoa consiga ver qual é a área que ela mais se adequa, né? Até porque pode até sair daqui com 3 cartas de recomendação para ir para a empresa e fazer a entrevista, mas também estamos com empresas fazendo recrutamento diretamente aqui no local, o que possibilita da pessoa já sair hoje daqui empregada. Muito bem, então é só trazer a documentação básica? Documento com foto, o próprio sistema Cine já gera a carta de recomendação. Documento com foto, o resto a gente faz por aqui. Muito bem, então olha só, Maria, como você pode ver, olha, tem algumas pessoas aqui esperando, né? Já pegaram a senha, já foram pré-atendidas. Aqui atrás a gente já tem alguns escritórios, algumas empresas que estão fazendo essas entrevistas e, por enquanto, a gente sabe que esse movimento agora, nesse momento, ainda está fraco, mas deve vir mais movimentação ainda porque fica funcionando até as 5 horas da tarde. Então, quem estiver aqui pelo centro, quem estiver em casa ainda, dá super tempo de vir até aqui e tentar, então, uma oportunidade de emprego. Aproveitar que a gente está falando desse assunto, porque além desse mutirão, desse feirão, acontece amanhã um feirão voltado para PCDs, pessoas com deficiência, é isso mesmo? É verdade, Maria. E nesse caso, esse feirão de empregos para PCDs, para pessoas com deficiência, ele acontece lá em São José. Então, é um feirão que vai acontecer lá em São José pelo Centro de Educação e Trabalho, é o CENET. E ele vai acontecer no ginásio da Fundação Especial lá de Educação, então também das 9 até as 4 horas da tarde e aí com vagas diversas também, viu? Para as pessoas que estão aí em busca de uma oportunidade de emprego, mas que têm algum tipo de deficiência, esse feirão é específico para elas. São cerca de 200 vagas que estão disponíveis aí na região da Grande Florianópolis. E da mesma forma, lá também teremos empresas à disposição. Então, as pessoas, né, interessadas nessas vagas, elas devem ir até lá, levando a sua documentação normal, documentos com foto, comprovante de endereço, o currículo e também as comprovações médicas, né, sobre as suas deficiências para que elas possam se enquadrar, então, em determinadas vagas que vão estar à disposição. Mais uma oportunidade, isso então amanhã em São José. Eu volto com você. Tá dado o recado. Graziane Bialha, obrigada, viu? Até agora. A gente vai mostrar um caminhão com problemas mecânicos que agora está bloqueando a faixa central da BR-101, sentido sul, próximo ao Morro do Avaí, em São José. Por isso, o trânsito é lento desde Serraria e o congestionamento também afeta a Via Expressa, com filas desde a Vila Aparecida até o acesso à BR-101. Então, você que vai passar por aí, motorista, já fica com essa informação. Vai com calma, vai com paciência, porque tem um trânsito muito lento, como vocês estão vendo aí nas imagens, congestionamento. Em Araquari, um ônibus fretado saiu da pista e acabou tombando dentro de uma valeta na tarde de ontem. O Luiz Felipe de Mello vai trazer os detalhes desse resgate. Os passageiros se machucaram, Luiz? Conta os detalhes. Pois é, Marista, esse caso acabou acontecendo por volta das 14 horas na rua João Luiz Filho. A guarnição dos bombeiros voluntários acabaram encontrando este veículo tombado dentro desta valeta. Algumas vítimas já estavam fora do ônibus, enquanto outras aguardavam resgate no interior. Diante dessa situação, desse resgate complexo, a equipe do Corpo de Bombeiros foi informada que a equipe de Araquari também auxiliou no transporte das vítimas, prestou todo o atendimento.
momento. Ao todo, 11 passageiros estavam no local, 5 deles precisaram ser encaminhados para avaliação médica e o que se sabe no momento é que a situação deles é estável. Uma apuração muito importante da equipe do SCC10, você sabe, né? scc10.com.br para ficar sempre bem informado durante todo o dia, é o nosso portal. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Luiz, pelas informações. Agora a gente vai falar do carro caça-buracos de Blumenau. Vocês lembram? Quando inaugurou, quando a gente contou que a Prefeitura anunciou aí esse serviço? Pois bem, agora a Prefeitura anunciou a suspensão desse serviço apenas após 5 meses de contrato. E o PC vai explicar para a gente qual é o motivo dessa suspensão, né? A gente falou de como seria positivo para o município esse carro circulando aí também, vendo esses buracos na cidade. Conta pra gente, PC. Conto sim, Marister. Fim da linha, né? Ponto final para o carro caça-buracos. Pelo menos por enquanto, os serviços estão suspensos por aqui. E olha, o carro que prometia realizar um pente fino nos problemas em ruas da cidade teve vida curta mesmo. Não durou nem 5 meses. O contrato entrou em vigor em janeiro deste ano e prometia apresentar relatórios em tempo real para a Prefeitura sobre problemas da cidade. Vou até pedir para o Felipe Andrade mostrar aqui o trânsito. Nesse momento aqui na região da Praça do Estudante, o movimento é intenso. Então, era um carro que prometia realizar esse serviço, apresentando os problemas com a ajuda da tecnologia, viu, Maria? O carro caça-buracos percorria a cidade, mapeava buracos e outros problemas urbanos. Aqui a gente mostra, Felipe Andrade mostra rachaduras na pista, por exemplo, ondulações, irregularidades em um asfalto envelhecido. Então, o veículo prometia emitia relatórios em tempo real para a secretaria responsável pela manutenção das ruas da cidade. Um veículo com IA, com tecnologia de ponta, veículo inteligente e caro. Pelos serviços, os blumenauenses pagariam R$1.600.000 por ano. O negócio milionário firmado entre a Prefeitura e uma empresa do Paraná recebeu uma avalanche de críticas nas redes sociais. Muita gente questionando principalmente o valor e destacando que não queriam um carro caça-problemas e sim soluções para os problemas urbanos nas vias públicas. Em nota, a Secretaria de Serviços Urbanos informou que, ao assumir a pasta, o novo secretário de Serviços Urbanos, Josiel Junques, decidiu suspender o contrato. Ele solicitou informações detalhadas sobre o contrato do veículo inteligente e os dados já coletados pelo serviço. E as informações levantadas, a Prefeitura entendeu que foram consideradas importantes, que já estão sendo utilizadas pelas secretarias para orientar ações na cidade de Blumenau. Então, diante do volume significativo de dados disponíveis, a secretaria optou, neste momento, pela suspensão do contrato. Em nota, a Prefeitura diz que prioriza a análise e a aplicação das informações já obtidas em conjunto com as demais secretarias. Então, em uma próxima oportunidade também, em nota, a Prefeitura afirma que vai avaliar ainda a continuidade, a reativação do serviço ou não. Por hora, o carro caça-buracos está suspenso aqui em Blumenau. Voltamos ao estúdio. Com você, Marister. É isso, PC. É tanto buraco, né? Tanto problema para resolver que por hora vamos parar com esse... Procurar mais, né? Procurar mais situações aí, problemas para arrumar. Então, por hora está parado. Claro que se reativar, a gente vai trazer essa informação por aqui também. Obrigada, PC. Agora a gente fala de uma família de São José que vive o desafio de recomeçar do zero após perderem tudo. Eles perderam tudo no incêndio. A casa foi destruída pelas chamas enquanto os moradores participavam de uma viagem missionária no interior do Paraná. Vocês vão conferir os detalhes na reportagem e até saber como é que vocês podem ajudar. Olha só. Isso foi o que restou da casa do Francisco e da Karina. O incêndio começou à meia-noite de sábado para domingo. Por sorte, não tinha ninguém em casa. A família estava em viagem na Serra, participando de um projeto social de uma igreja. Só ficaram sabendo na manhã de domingo, quando conseguiram sinal de telefone e acesso à internet. Quando a gente recebeu essa notícia, a gente ficou sem chão.
né? A gente ficou sem chão, sem saber o que fazer, o que fazer, e graças a Deus existiam pessoas lá com a gente que trouxeram nós de lá para cá, nós estávamos lá na serra, e assim, foi algo inexplicável. Então foi um desespero real, tanto meu, da minha esposa, da minha filha, que só pensava nas coisas dela, que ficaram, enfim, mas é isso, sabe? Não... É difícil a gente descrever por palavras o que a gente está sentindo. Então, a gente está aqui para... Assim, a gente é muito grato a Deus porque Deus nos livrou, sabe? Porque nós poderíamos estar ali dentro quando isso aconteceu, porque uma pessoa que fez o ato que fez poderia fazer qualquer mal para nós também. Então, a gente é grato a Deus, muito a Deus, por Deus ter nos livrado disso e também, de alguma forma, Deus está dirigindo todas as coisas para a gente superar, né? Claro, estamos muito tristes, muito abalados psicologicamente, as nossas filhas psicologicamente também, mas eu sei que Deus vai honrar. E nós vamos levantar isso melhor ainda do que já estava. A casa tinha sido construída pelo casal. Com tristeza nos olhos, Karina lembra do sonho que se foi. Para nós era um sonho a ser realizado, né? E a gente fez boa parte da mão de obra, eu e ele, né? Pintando, com andaime dentro da casa, isso, aquilo, né? Então foi escolhendo cada detalhe da casa. E daí quando eu cheguei, realmente, assim, parece que o chão se abriu, né? E as pessoas falam assim, vocês vão construir de novo, Deus vai dar tudo melhor ainda do que vocês tinham e tal. E eu disse, mas tem muitas lembranças ali que não voltam mais, né? Eu tinha fotos, nossa, com meu pai, eu não tenho mais meu pai, né? Então, assim, tem muitas memórias do meu pai, da minha avó. Eu tinha uma máquina de costura que era da minha tataravó, lembrança de família, né? A suspeita é de que o incêndio tenha sido criminoso. A perícia do Corpo de Bombeiros descreveu como tudo ocorreu. Nós tínhamos uma câmera aqui na frente que a pessoa subiu no poste e acabou virando a câmera para o lado. E aí isso era umas 11 horas e a pessoa, depois a gente não viu, claro, mas a pessoa entrou, segundo os bombeiros, ele entrou pela janela da sala, quebrou o vidro, porque o estilhaço está tudo para dentro da casa, entrou, abriu a porta do fundo, onde, ao abrir a porta do fundo, os nossos cachorros que estavam na parte de fora, um deles entrou. E aí, segundo os bombeiros, ele foi até o quarto, pegou um amontoado de roupas, colocou em cima da cama e ali ateou fogo. E aí onde ficou, queimou muito mais, né, essa parte dos quartos do que o restante. E aí o nosso cachorrinho também entrou achando que era nós, acabou ficando com medo do fogo e entrou embaixo do móvel e ali ele ficou. Nós achamos ele ontem aqui morto e a pessoa saiu, nós vimos algumas câmeras, enfim, a pessoa saiu, era meia-noite e pouco, e aí os vizinhos ligaram para os bombeiros, enfim. Então foi isso que eles viram, né? Fazendo toda a perícia, eles viram isso, que aconteceu em tal lugar o fogo, a pessoa entrou por aqui. Mais de 60% da casa era de madeira. E o que sobrou ainda foram as estruturas de alvenaria e esse varalzinho aqui de roupas que tinham ficado do lado de fora. Mas, além dos prejuízos materiais e de tudo isso que a gente precisa reconstruir ainda aqui na casa, ajudar essa família, tem também a questão profissional do Francisco, aqui com a gente o pastor Robson, que já está se mobilizando porque ele perdeu mais de R$100 mil em equipamentos e todas as ferramentas de trabalho. E nesse momento o que se precisa é ajudá-lo também a voltar ao trabalho, pastor? Exatamente, nós temos a preocupação dele voltar o mais rápido possível ao trabalho, né? Para que ele possa ter o seu sustento ao final do mês, normalmente, porque senão vai também virar um outro problema, né? Então, nossa concentração agora é na arrecadação de recursos. Como você bem disse, ele perdeu mais de R$100 mil aqui, fora o seu ferramental que ele utilizava para o trabalho. No momento, ele está sem condições de trabalhar porque está sem esse ferramental. Então, nós estamos nos mobilizando para que esses recursos possam ser captados e ele possa o mais rápido possível voltar à sua rotina de trabalho normalmente. Hoje, eles estão abrigados em um apartamento emprestado por um conhecido. A comunidade já está mobilizada para ajudar a reconstruir a casa e a vida dessa família. Muitas pessoas têm nos ajudado, sabe? Tem pessoas que cederam um lugar para a gente ficar. A igreja em si tem se motivado, sabe, de alguma forma
eu consigo roupas, alimento, calçados para minhas filhas, enfim, N coisas. Então, nessa parte, graças a Deus, nós estamos bem assim, já tranquilos. As doações podem ser entregues na sede da Igreja Adventista, na Avenida Elza Luque, e no Colégio Adventista do bairro Pagani, ambos em Palhoça, ou ainda através do Pix. É a vida que segue, e eu sei que Deus tem um propósito muito grande para nós, e a gente sabe muito bem disso. Vamos ajudar essa família, né? Se reconstruir aí, recomeçar do zero. Muito triste. Fica aqui a nossa solidariedade na torcida para que vocês consigam restabelecer esse lar, né, para essa família. Agora, uma ótima notícia para a mobilidade aqui na capital. O elevado do SIC vai ganhar uma nova alça de acesso para acabar com aquele trânsito diário ali em direção ao Itacorubi e também às praias do leste da ilha. O anúncio foi feito na manhã dessa quarta-feira nas redes sociais pelo governador Jorginho Melo e também pelo prefeito Topázio Neto. As obras começam já nas próximas semanas e incluem a construção de novas pistas na Avenida da Saudade. E o grande objetivo é eliminar aquele cruzamento perigoso e demorado que os motoristas fazem. Hoje, por exemplo, quem vem da Beira-Mar Norte e quer ir para o Itacorubi, acaba cruzando o caminho com quem quer seguir seguir reto ali para a SC 401. E aí, com essa nova alça, o acesso ao bairro será direto, sem esse entrelaçamento dos veículos. O projeto já está licitado e será executado com recurso do governo do estado. E essa mudança vai complementar as obras de triplicação na SC 401, que já estão em andamento ali na região. Claro, a gente vem acompanhando. Eu fico muito feliz particularmente, porque eu moro no Itacorubi, então para mim vai ser maravilhoso, né? Ter que evitar ali também aquele trânsito, o pessoal que vai ali para o leste, vai para a Lagoa, enfim, vai ajudar muito essa obra aqui, como vocês estão vendo nas imagens. E a Prefeitura de Itajaí iniciou um teste com equipamento que mede e captura partículas que poluem o ar. Esse aparelho foi instalado no bairro Cordeiros, região com grande circulação de caminhões, para monitorar a emissão de CO2. Essa tecnologia holandesa, ela utiliza ionização bipolar para atrair partículas em suspensão sem o uso de filtros físicos. E ao fim do período de testes, um relatório técnico vai avaliar a eficácia do sistema e a possibilidade de ampliar esse projeto no município. Pessoal, o nosso meio-dia hoje vai ficando por aqui. A Tarde Nossa vai começar um pouquinho mais cedo e está todo mundo convidado. Vem com a gente, hoje vamos falar de inseminação artificial. Bora lá.